NFL, etc. 147. Terça-feira, 22 de agosto de 2023. Eu sou o Ticas e eu já vou começar tirando o bode da sala. Infelizmente, o grandioso, maravilhoso, espetacular Baltimore Ravens teve a sua sequência recorde de vitórias na pré-temporada interrompida após a derrota para o Washington Commanders na última segunda. Mas uma coisa ninguém tira. O recorde de 24 vitórias seguidas ficará marcado nos anais da história da NFL e nunca mais será batido. Pode apostar, pode anotar aí, pode tirar print, não, do áudio não é print, pode gravar, pode me cobrar. Esse recorde nunca mais será batido e é isso que importa. E para você, fica aqui um recado também, para você, glorioso torcedor, amigo ou apoiador deste singelo podcast, que ficava enchendo o saco, amolando, que esse recorde não valia nada. Agora também, você não vem me amolar, porque a sequência foi interrompida, que quebrado esse recorde não vai ser. Então, ou você acha que vale pra tudo, ou não vale pra nada. E como na pré-temporada, o que vale mesmo é descansarmos os nossos titulares e avaliarmos nossos reservas de luxo, nosso Magal hoje vai ficar de moletom em capuz, sentadinho ali no banco, ouvindo o som e dando palpite no playbook, enquanto quem vai pra dentro correndo na velocidade máxima é ele, nosso quarto elemento, o maior, melhor e mais excelente técnico de futebol americano em atividade no Brasil, Rafael Negreiros, o nosso Batata. Fala, Batata! Seja bem-vindo mais uma vez, como sempre. Um orgulho e um prazer, apesar de muito mal vestido, você que tá só ouvindo não está vendo. Agora diz pra gente, pra você, a Precision serve para quê? Boa noite a todos. Primeiro que mal vestido não, né, irmão? 125 anos ontem do Gigante da Colina, vamos respeitar, por favor. Cara, sou muito agradecido sempre de estar aqui. Embora eu deva dizer o seguinte, para ser o maior e o melhor técnico de futebol americano do Brasil, eu estar num podcast que o cara se vangloria de sequência de vitória de pré-temporada é muito complicado, né? Vamos ver, assim, eu tenho algumas opiniões aí sobre essa questão dos treinos conjuntos. Eu gosto um pouco de falar sobre pré-temporada, assim, embora pro meu podcast em específico renda pouco, né? Eu preciso ter tomada de decisão de coaches e coisas assim. Mas é um assunto que eu particularmente gosto de conversar. E vamos nessa, né? Eu substituirei meu amigo Magal o melhor possível. O que não é muito difícil também, vamos combinar. Tá, vamos nessa, mas sempre respeitando essa casa e a torcida do time do host desse podcast. Tá, esse recorde maravilhoso, fantástico, você não venha desrespeitar aqui no NFL, etc. não. Faça-me o favor, tá? E também escalado comigo, o nosso veterano que não admite perder repetições, ele sim. O líder da nossa defesa e, consequentemente, também, dentre nós, o que mais sofreu pancadas na cabeça, isso tá bem óbvio. O Wallace Matos, o nosso Wally. E aí, Wally, quais as novidades aí pelo lado da Zona da Mata Mineira e também lá pelo lado sul do estado da Flórida, mais especificamente ali pelo lado do seu Miami Dolphins? O que você conta pra gente? Fala, Ticas. Presença ilustre, tapete vermelho pro nosso Batatão, pessoa mais citada quando a palavra potencial aparece na minha mente e nos nossos podcasts. Seja sempre bem-vindo, é sempre um prazer. E tô até com o sobrenome aqui, ó. Lá pelo lado do Miami tá aparecendo a história do Stan Lee. Braxton Berrios e Eric Ezukama. Só vogais e de início e de nome e sobrenome. São as duas pessoas que estão melhor aproveitando essa pré-temporada aí. Não vão jogar, né? Porque os titulares são o Rio, né? E realmente o Edel, mas não tem jeito, né? Tem que tirar alguma coisa da pré-temporada. Embora que contra um jogo contra o Texans é melhor você ficar em casa malhando, sei lá, do que você entrar em campo contra o Texans. Mas é isso, a pré-temporada é bem divertida pra gente ir colecionando algumas histórias. E cada um com seus recordes, né, gente? Se o Miami é a única equipe campeã invicta do Super Bowl, o outro lá se vangloria de recordes em pré-temporada. Cada um com seus recordes. É aquilo, né? Quem critica obviamente recalque. Isso aí não tem a menor sombra de dúvida, tá bem claro. Que é sempre esse papinho, não vale nada, mas se fosse o próprio time ia ficar tirando uma onda. Recalque total, completo e absoluto. Mas vamos que vamos, hoje tem pré-temporada, hoje tem nosso Batatão e hoje tem headlines, treta na TL, tem a volta do DT News, tem resenha, etc. E também tem TD ou Fumble. NFL, etc.
tem, como sempre, também a galera no chat nos prestigiando. Um abraço pro Escolástico, pro Fabiano Bispo, que hoje chegou no horário. Aê, Fabiano. Senhor dos Games, também sempre marcando presença aqui, dando aquela moral. O Washington Ferreira e o Flávio Venâncio chegou, já deixou o like e foi malhar. Olha o nosso Flávio Venâncio, ele deixou os 2 likes, como sempre. Flávio Venâncio, inclusive, que fez mais business aí, tá, na NFL, etc. Acabei de contratar mais uma viagem com o nosso glorioso Lelinho Turismo. Então, o NFL, etc., diretoria, nosso grupo de apoiadores, sempre marcado pelo network da galera. Eu agradeço sempre a atenção do Flávio. Se você for viajar, não precisa ser do grupo, mas procura aí nas suas redes sociais, Lelinho Turismo, faça um contato, faça um orçamento, porque o cara é 10. E aqui 10. Tem 1, 2, 3 não, meu querido. Aqui tem pacote bacana. E lá você compra e você consegue viajar. Já começa por aí, além do atendimento fantástico do nosso Flávio. No nosso Lelinho Turismo. E merchan, eu devia ganhar mais desconto, né? Devia pedir mais desconto com o merchan desse. Nosso Arcanine também direto de Portugal. Muito obrigado pela presença da galera. Notícia quente, notícia da semana, notícia da hora, na verdade. Desde ontem, a última segunda-feira. Foi a de que os Colts confirmaram e permitiram, que autorizaram, deram autorização ao Jonathan Taylor e ao seu agente para buscarem uma trade, para buscarem uma proposta de algum outro time para o Colts avaliar se deixa o Jonathan Taylor ir ou não. Eu achei que não chegaria a esse ponto, bati várias vezes nessa tecla aqui, mas eu ainda acredito que isso pode ser só uma jogada do GM lá dos Colts, o Chris Ballard, que é macaco velho de negociação na liga, de deixar o Jonathan Taylor testar o mercado para ele perceber que realmente ele não vai conseguir nenhuma proposta melhor do que os Colts estão oferecendo, não vai ter uma garantia de renovação pelo valor que ele quer, e com isso ele vai acabar se resignando, aceitando a proposta dos Colts, cumprir o seu 5º ano de contrato e continuar em Indianápolis. Só que depois que veio a informação de que ele estava autorizado, já tem reporte, já tem papo dizendo que, obviamente, o Miami Dolphins, que não pode ver alguém autorizado a buscar uma troca, já tem o Miami Dolphins interessado nos serviços do Jonathan Taylor. Wallace, Miami vai pagar o Jonathan Taylor ou não vai? Pagar, tá podendo pagar porque qualquer troco leva running back nessa temporada aí, né? Então, pagar não é nem o caso. Mas vamos aos artistas do espetáculo. Temos hoje Raheem Mostert e Myles Gaskin para fazer um revezamento ali com mais ou menos as mesmas características. Tem o Salvon Ahmed, que está dominando a pré-temporada com os snaps. Temos o Christopher Brooks, que fez touchdown no último jogo, de novo, contra o Texans, mas ok. E o Alec Ingold, que é um misto de fullback com running back. Então, desses aí, garantido, o Mostert, o Ingold e vamos lá que o Ahmed estão garantidos. Brigando por vaga, tem o Devon Achane e tem ainda o Jeffrey Wilson Jr., que foi contratado na temporada passada, tem um contrato maior e nessa pré-temporada vem lutando com torção de tornozelo, com algumas contusões. Ou seja, tem espaço para colocar mais um, mas não tem muito mais espaço para a galera não, sacou? Tem 7 running backs com o Ingold aí sendo o fullback, e é muita gente, cara. Não fica isso tudo no Miami. Então, provavelmente, se o Taylor chegar, que é um cara de talento, obviamente indiscutível, mas não tem aquele leverage, como gosta de falar o Magal aí, para poder se descolar dessa galera aí. Então, acho que se ele vier para Miami, vai vir por muito baixo. A grana que ele vai conquistar é muito menor do que se ele ficar no Colts. Cara, no Colts ele já tem uma história, no Colts ele já tem uma fanbase, ele já tem a galera que vai estar do lado dele, se ele estiver bem ou mal. Para mim, é um péssimo negócio se ele sair de lá. Mas a cabeça... Por mais que tenha mudado o head coach, ele já conhece mais ou menos o sistema, já tem todo uma ambiência ali que faz, de repente, ele ser mais produtivo, né, comparando com um sistema novo, um outro tipo de ataque do que em outro lugar. E pensando aqui, eu não acho que essa comparação seja válida para todos os lugares, não. Mas Miami tá com um ataque, e aí pelo que eu vi na pré-temporada aí,
muito mais voltado para jogadas explosivas, inclusive dos running backs. A linha tem feito alguns buracos bem interessantes para poder aproveitar aquela disparada, arrancada dos caras, que o Mostert é muito bom nisso, e o Gaskin também. Eles saem do backfield ali muito rápido, do que para o Jonathan Taylor, que é uma característica mais de correr entre os tackles, o cara que mais paciente, o cara que espera mais essa abertura. Eu não sei se a característica dele como corredor se encaixaria muito bem no Miami. Então, eu acho que, Taylor, meu conselho do Wallace, fica aí, tranquilo, não sai daí não. Eu acho o seguinte, o Jonathan Taylor, se você tirar os 2 running backs de elite que a gente tem na NFL, que são o Christian McCaffrey e o Derrick Henry, esses aí indiscutivelmente são top tier, né? O Jonathan Taylor, dos caras que estão mais próximo da elite, ele é literalmente o mais próximo, eu acho, assim, pelo menos, né? Se você pegar esse balaio que tem Saquon Barkley, Alvin Kamara, enfim, você tem alguns caras bem interessantes aí no meio, eu acho que o Jonathan Taylor é o melhor deles. De maneira que o time que ele for, e vai ter mercado para ele, se for verdade que o Colts está tentando trocar, o time que ele for vai subir de nível em termos da posição, cara, não tem jeito. Assim, então, assim, eu concordo com o Wallace, eu não consigo, não é nem que eu não consigo ver um fit para ele, porque eu acho que jogador bom a gente encaixa de qualquer forma, né? Mas eu consigo ver ele jogando no Dolphins, eu acho que ele faria um bom trabalho no Dolphins. O Dolphins atualmente tem uma linha ofensiva que eu vejo pelo menos melhor do que a do Colts, o que é uma frase estranha, né? Sei lá, talvez 2 anos atrás a OL do Colts era a mais dominante da liga, eu acho, e a do Dolphins e o Wallace sabe disso, historicamente é uma coisa assim, tenebrosa, né? Mas eu acho que hoje o Dolphins tem uma linha minimamente funcional para pelo menos executar ali o esquema do Mike McDaniel. Então eu consigo ver ele indo pro Dolphins, eu consigo ver alguém oferecer um valor alto por ele também, se for de fato o caso da troca. E, cara, eu acho complicado que ele fique no Colts, porque a verdade sobre o Colts é a seguinte, o Colts acabou de pegar um quarterback que provavelmente vai ser o melhor corredor da equipe, né? A gente tem que levar isso em consideração também, assim. Essa é a grande mudança, né, Batata? Sei lá, o Jonathan Taylor iria bem. É a grande mudança da dinâmica do quarterback com o running back, é o que mudou nos últimos, sei lá, 5 anos, né? Que entende, assim, QB tá assumindo. Eu não vejo ele indo pro Ravens. Eu não vejo ele indo pro Ravens, eu não vejo ele indo pro Bills, onde os quarterbacks, o próprio Eagles, assim, eu não vejo ele indo pro lugar onde o corredor principal já existe, e não necessariamente ele é um running back, entende? Então, assim, eu acho que ficar no Colts também talvez não seja o melhor esquema para ele, assim. E se for verdade, eu acho que ele tem mercado, cara, porque ele é muito bom, assim. Ele, vamos dizer, se Christian McCaffrey e Derrick Henry são inalcançáveis, um Josh Jacobs e sei lá, e o próprio Jonathan Taylor já são mais razoáveis de você chegar neles, né? Então, assim, eu acho que ele deveria sair do Colts, honestamente, assim. Não porque eu não gosto do Colts, deixando isso claro, eu odeio o Colts, mas eu acho que para ele mesmo como jogador, talvez o ideal fosse sair dali. Não acho que o Miami seja opção boa para ele, mas para o Miami seria. E aí eu, assim, ouvindo o Wallace falar o nome dos running backs, cara, eu vou falar para você, parafraseando um amigo meu, se você soltar esses running backs do Dolphins num shopping do Rio, ninguém para falar com os caras. Tipo, ninguém sabe quem são os caras, tá ligado? Assim, O Mostert é bem conhecido até, mas muito mais pelas contusões, pelos departamentos médicos do que... Mas o Mostert é bom. O Mostert e o Ingold dá pra reconhecer, tudo bem. O resto dos caras é brincadeira, não dá, né? O Jonathan Taylor viria pra resolver, assim, uma questão. O resto é pensamento desejoso do Wallace e da galera de Miami, porque estão brilhando em pré-temporada, estão mostrando serviço ali, mas não tem histórico. O Mostert e o Jeff Wilson, que são caras que têm um histórico de jogarem bem, também tem um histórico de lesão. E desses todos que o Wallace... O Jeff Wilson já tá brigando contra as contusões agora. É a Kane que fala? Devon Achane. Devon Achane já tá machucado. Então justifica pro Miami nesse sentido. Só que eu discordo de você, Batata, achando que ele vai ter uma proposta boa. Primeiro, os Colts vão meter a mão. Eles vão pedir pique de primeira. Se ninguém quiser pagar pique de primeira, vão pedir múltiplas que se equivalem. Já começa por aí, eles vão dificultar. Até 2040 a gente deu os nossos piques todos. Segundo, o time que quiser pegar, além de comprometer esse tanto de pique, vai ter que não só pagar o salário desse ano, que é beleza, 4º ano dele, já tá dentro ali do critério de renovação, porque ele não é pique de primeiro round, ele foi de segundo round. E já vai ter que automaticamente entrar com uma renovação. Então ele já vai querer entrar pedindo os 14, 15, 16 que
ele pediu pros Colts e os Colts não quiseram pagar. Então eu acho que pro time que vai fazer a proposta... Não, essa desafinada foi top, hein? Pro time... Eu acho que pro time que vai fazer a proposta, não é jogo mexer nesse vespeiro. A não ser que, perto da trade deadline, você tá nas cabeças da sua conferência, você tá com expectativa de Super Bowl e você perde seu carregador de piano, seu corredor entre tackles e você vai atrás do Jonathan Taylor pra suprir, pra não perder o momento. Agora, hoje, em 22 de agosto de 2023, você se comprometer nesse sentido pra pegar o Jonathan Taylor, vendo como tá o mercado dos running backs, eu acho muito difícil. Eu concordo com você, né, nessa questão do valor, né? Obviamente tem que ser um valor dentro do razoável pro que você pagaria no running back. Mas, assim, o que eu vou discordar é o seguinte, eu acho que o Jonathan Taylor, ele vale um pouco esse investimento de questão de salário e tal. Talvez não a questão da troca, né? Eu concordo com você, eu deixaria mais pro fim da trade deadline também. Mas eu vejo o seguinte, eu acho que se a gente tiver algum time na NFL, e eu acho que isso é difícil a gente cravar aqui agora, mas vamos dizer que tem algum time que é bom e precisa de um, sei lá, a peça que falta é um amassador de jardas. Falta um cara que faça isso. Vale a pena pagar. Não tem jeito, vale a pena pagar. Sei lá, vou jogar um nome pro alto aqui, o Bills. O Bills é um time que, desde que começou essa era Bills, os caras não tem running back, tá entendendo? Tipo, não tem um cara lá que pega uma bola e resolve uma jarda. Porque esse cara é o Josh Allen. Mas se você tiver outro cara, pô, fica muito absurdo. E o Bills tem uma OL boa, e etc, etc, etc. Então, assim, eu acho que existe em algum nível um mercado bom pra ele. Agora eu concordo com você, depende muito do que o Irsay quer, né? Que é um cara que a gente não sabe o que ele não sabe, o que passa na cabeça dele. Então. Aí ele perdeu uma baleia esses dias, ele deve estar mal. É verdade, ele podia ter renovado. É verdade. Ele não vai ter que gastar mais os 20 milhões para transportar a Chiquitoy, também conhecida como Lolira. A gente deu aqui no TD Fumble, ele tentou salvar a baleia, mas a baleia faleceu, não resistiu ao cativeiro aos 53 anos de idade. Chama mal olhado de bilionário. É verdade, não vai precisar mal olhado mais. De bilionário. Foi só ele falar que ia salvar ela falou, não, deixa eu ficar por aqui mesmo. Então pelo menos sobrou essa novelinha pra gente acompanhar aqui antes de começar a temporada. Acho que uma das últimas novelinhas que sobraram e já é uma novelaça, né? Porque o bilionário vai, tuita uma coisa, o Jonathan Taylor foi pro training camp e alegou que estava lesionado no tornozelo, aí foi tratar, voltou pro training camp, foi dispensado para resolver problemas particulares, com o time concordando, né? O time permitiu que ele se ausentasse, agora veio essa autorização para troca. Então, vamos ver como vai caminhar essa novela até o começo da temporada. Chegou mais gente no chat aqui, o Felipe Bertelli dizendo que o Jason Kelce está certo e vamos Eagles. Daqui a pouco a gente vai comentar o que o Jason Kelce andou aprontando aí nos treinos conjuntos. O Bruno Real, seu companheiro de time, Batatão, chegou deixando uma pergunta pro coach Batata. O que espera do nosso glorioso Patriots para essa temporada? O Batata, eu vou responder para ele espera que seja quarta força, não é isso? Quarta força da AFC Leste. Você é covarde, hein, Barbudinho? Não, eu vou falar baseado nos 18 snaps que o Mac Jones teve nesse jogo agora de pré-temporada. Não dá pra avaliar desempenho, é óbvio, mas eu particularmente gostei do look que o ataque vai ter com o Bill O'Brien. Tipo, o que o Bill O'Brien está pensando para o Mac Jones rodar. Eu particularmente gostei. Tem que ver com a colher de açúcar, porque em algum nível ele rodou contra... talvez não os titulares de uma defesa que era defesa... Foi quem mesmo que o Petro jogou? Packers? Nem lembrava disso. Só que assim, e o Patriots também tava com ele bem depletado, assim, tava sem 3 titulares, então... mas o que eu vi, eu achei interessante. Então eu acho que em algum nível dá pra esperar uma temporada melhor. A gente aqui tem alguns moleque. Ingleses necessários, mas o depletada, você tá de parabéns. Não, mas desculpa, eu vou pedir desculpa porque coach fala isso mesmo. Eu não falei de arrogância não, a gente fala esse tipo de parada. Então assim, é isso, assim, eu acho que dá pra vislumbrar um futuro um pouco melhor, onde o ataque especificamente vai melhor. Não sei se o time faz uma campanha muito melhor, mas eu acho que pelo menos enquanto unidade o ataque vai melhor. E a defesa acho que adicionou um talento e deve ser a mesma coisa de sempre, né? Que é boa, a defesa do Belichick é defesa interessante. Seguindo aqui com as presenças ilustríssimas no nosso chat, o Gustavo Neto também chegou mandando aquele beijo. Ele também lá, membro apoiador do grupo NFL etc. Diretoria. O Gabriel Chaves manda aquele salve com o fim da streak, agora o tri vem. Realmente, né? Se for pensar, acabou a streak, agora o título
vem, tinha muito tempo que não perdia, mas também tinha muito tempo que a gente não ia tão muito longe nos playoffs. Vamos ver se esse ano vai o nosso Baltimore Ravens. E ele disse que apesar do resultado... O pessoal se liga mais na temporada regular, né? Hein? O pessoal se liga mais na temporada regular. Vamos ver se agora... Não é pra ganhar aqueles primeiros jogos, não. É pra ganhar no final. A gente rompe a maldição. E ele disse que apesar do resultado, ele curtiu o jogo de ontem. Esse fator, tanto de ter a rivalidade local com o Washington Commanders, não é necessariamente uma rivalidade, os times estão sempre treinando juntos e tal, mas ele tem uma rivalidade local por conta de dividir torcedores da mesma área ali em Maryland, o Washington e o Baltimore. E o jogo, por conta desse fator que todo mundo ficou vendendo, da sequência de vitórias, o jogo foi muito legal, teve emoção até o final, teve... os caras não abandonaram o último drive do Commanders, mesmo tomando falta, ficando difícil, precisando converter quarta descida, eles foram e lutaram até o final para conseguir um field goal de longe e baterem o Baltimore e saírem tirando onda. E o Commanders fez igual os torcedores chatos que eu falei lá no início. Ficaram a semana inteira, a gente não liga pra isso, precisa, não serve pra nada. Aí ganha, sai tirando onda, sai fazendo dancinha, parecia que tinha ganho o título. Mas como o Washington Commanders é um time, com todo respeito aí à torcida, tá? Que não tá acostumado a muitas vitórias, uma vitória dessa tem que comemorar mesmo. Faz parte, ganhando um time bom desse igual o Baltimore, tem que comemorar. E para finalizar, o Carlos Miller, também nosso apoiador do Grupo NFL, etc. de diretoria, mandou um dale e deixa o seu boa noite. Mandou o dale, você já sabe que ele fala do nosso glorioso sul do país. Mais especificamente, o Rio Grande do Sul, tchê. Um abraço, Carlos. Final de semana de pré-temporada foi marcado por muita contusão, tá? Muita contusão grave, muita contusão impactante para quem estava assistindo. Começando lá na quinta, o jogo dos Eagles com os Browns foi um açougue. Verdadeira carnificina lá. E aí os Eagles se deram muito pior. Perderam já para a temporada, com o rompimento do tendão de Aquiles, o Zach McPherson, que é cornerback e retornador, então já tá fora. Perderam o Tyreek Cleveland pro jogo. Na verdade, foi fazer uma recepção, bateu a cabeça no chão, protocolo de concussão, não esperaram nem cumprir o protocolo, já foi cortado no final de semana. Coitado do Tyreek Cleveland, meu Deus. Mas foi cortado, tá fora. E o outro que também bateu a cabeça no próprio jogador do próprio time, no colega de time, foi o defensive tackle Moro Ojomo. Também foi dar o tackle, o jogador do próprio time veio na diagonal, fez aquele chicote com a cabeça, foi pro protocolo de concussão, mas esse pelo menos não foi cortado, vai se recuperar aí para voltar ao time. Além disso, o quarterback dos Bucks, John Wolford, também bateu a cabeça no chão quando foi sacado, também saiu na maca, mas aí todos esses, quando tiveram a concussão, foram tirados de campo, fizeram o tradicional positivo, imobilizados ali, ainda com capacete, seguiram, né, os procedimentos aí para resguardar uma possível lesão na espinha, foi tudo numa sequência normal, tudo certo. O problema foi no jogo justamente dos Patriots contra os Packers, em que o cornerback calouro dos Patriots, o Isaiah Bolden, também foi vítima de fogo amigo, mesma coisa. Foi dar o tackle, veio um jogador do próprio time dando o tackle na outra direção, chicoteou a cabeça e ele caiu apagado com o capacete no chão. E aí, quando ele foi retirado de campo imobilizado, ele não estava consciente 100% ainda. Ele não conseguiu fazer o opa, positivo, tô legal, galera. Ficou aquele clima horrível em campo e depois dos dois times conversarem com a arbitragem, foi decidido que o jogo seria encerrado, faltando mais de 10 minutos aí para o final do último quarto. No hospital, o Bolden foi avaliado, depois de ficar em observação a noite toda, ele acabou liberado e até voltou com o time para New England, voltou junto com a delegação. Nesse meio tempo, os Patriots decidiram cancelar os treinos em conjunto com os Titans previstos para essa semana agora. Durante a semana passada, começou a rolar um debate sobre a necessidade e a eficiência desses treinos conjuntos por conta das inúmeras brigas, todo dia, inúmeras brigas no mesmo treino entre dois times, pau quebrando várias vezes, e aí o pessoal afasta, respira, os técnicos conversam com os times, volta para a linha, volta para o campo, briga de novo. E imagina você controlar essa galera brigando de pé, de capacete, sem ter como entrar no meio, sem correr risco, né? Se você entrar no meio quando o pau estiver quebrando, você vai se machucar, seja você juiz, seja você técnico. Então, veio essa discussão. Tanta briga, tanto desgaste, tanta estafa. Qual que é a necessidade? Existe mesmo a necessidade desses treinos conjuntos? Teve casos de lesão por causa de briga. O cornerback dos Commanders, o Danny Johnson, lesionou o ombro depois que num treino conjunto com o Baltimore, o Mark Andrews simplesmente levantou, pegou o cornerback e, pum, atirou no chão. Ele caiu em cima do ombro e lesionou.
Hoje, a gente estava comentando o comentário do Bertelli aqui mais cedo, o Jason Kelce foi pra dentro, foi pra cima do Anthony Richards, que é o quarterback dos Colts, os dois treinando juntos. Parece que o pau quebrou tantas vezes, tiveram que encerrar o treino, porque não tinha condição de continuar. Então, Batata, você como coach, você tá observando, briga no treino, aumenta a animosidade, porque os times que treinam em conjunto são os times que se enfrentam na rodada da pré-temporada no final de semana. Então eles carregam essa animosidade do treino pro jogo. E ainda tem essa estafa física que tá todo mundo estressado, cansado, no calor, no ritmo de training camp, que é o ritmo mais desgastante fisicamente, consequência, né? Consequência diária de estafa física e psicológica. Você acha que vai fazer cada vez menos sentido mesmo os treinos conjuntos? Ou é só uma fase, a gente tá passando aí por um momento pontual e o que o negócio parece que tá saindo um pouquinho do controle, estão perdendo a mão, depois que regularizarem isso, nos próximos anos voltam os treinos conjuntos, como sempre foi? Cara, a primeira coisa que é sempre interessante lembrar é o seguinte, às vezes a gente comenta sobre briga em treino e tal, e a gente esquece que o futebol americano ele é, por definição, um esporte de dominação física, né? O Wallace jogou, ele sabe disso também. Então, assim, é normal, às vezes, o juiz apitar e o OL bloqueou por mais tempo do que ele deveria. O que aconteceu o problema do Kelce mesmo hoje? Alguém bateu no running back que já tinha acabado de jogada, alguém foi lá e bateu no running back. O Kelce viu e isolou o maluco para outra dimensão, provavelmente, né? Que o Kelce é desse. E aí, você cria uma situação insustentável, às vezes, eu acho, com esses treinos conjuntos. O Kelce, só para ficar nesse exemplo, o Kelce ele não poderia ter feito outra coisa, né? Porque é um papel filosófico dele como jogador de linha ofensiva proteger os skill players que ele tem responsabilidade. Então, assim, ele assume isso como identidade pessoal dele. Então, se ele vê, a mesma coisa deve ter acontecido quando alguém tentou bater no Anthony Richardson lá. Os OL do Colts deve ter ficado maluco, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa ele existe. Não vai deixar de existir, acredito eu. Porque é uma parada, assim, cultural, identitária, assim, os caras não vão largar isso. Tem uma questão nesses treinos conjuntos que é a seguinte, por que o treino conjunto é marcado? Você falou bem, né, os times treinam durante a semana e jogam geralmente no fim de semana. Os treinos, só que isso não acontece toda vez, né? Isso acontece quando geralmente os técnicos têm bom relacionamento. Né? Então, assim, o Patriots é um time que sempre fez, quando o Texans era do Bill O'Brien, o Bill Belichick e o Bill O'Brien, eles combinavam de fazer treino junto. Depois com o Mike Vrabel, mesma coisa, o Patriots fez algumas temporadas de treino conjunto com o Titans. O Patriots fez com o Saints, o Bill Belichick é amigo do Sean Payton, tá entendendo? Então, assim, na época que o Sean Payton era head coach do Saints, obviamente. O que os caras esquecem é que os jogadores talvez tenham rusgas entre si, né? Assim, embora os técnicos não tenham, o técnico, ele não encosta em ninguém, né? Os jogadores, por outro lado, eles têm ali um free pass de contato, dependendo do tipo de treino. Então esse é evidentemente um lado negativo, precisa se pensar. Eu não sei se eu sou contra, e aí eu vou explicar por quê. Esses treinos conjuntos, diferente do jogo, você consegue controlar especificamente o que você quer ver taticamente e tecnicamente. Então, você vira, sei lá, Patriots e Packers, por exemplo. O Bill Belichick vira pro Matt LaFleur e fala assim, eu acho que amanhã a gente podia fazer red zone pro meu ataque, e o Matt LaFleur fala, tudo bem, eu queria fazer meio de campo pra minha defesa. Tudo bem? Tudo bem. Então os caras, você consegue controlar especificamente o que você quer ver. Enquanto que no jogo não dá, né? No jogo é isso aí, o jogo é o jogo. O jogo vai acontecendo, é fluido. Enfim, a coisa não é do jeito que você espera, né? E é diferente você controlar situações de jogo dentro do seu próprio treino, seu ataque contra a sua defesa, é diferente você controlar contra outro ataque contra a defesa, tá entendendo? Assim, e os times têm necessidades diferentes, então meio que todo mundo vai tentando se ajudar ali em termos táticos. E aí eu acho que essa questão física ela é um efeito colateral muito sério. Em termos de lesão, não tem muito o que falar, né? Vai acontecer, tanto em treino quanto em jogo, não tem muito para onde escapar. Tanto que os treinos da NFL eles são bem regulamentados com relação a isso, né? Não pode ter contato em todo o treino, enfim, tem uma série de questões. Mas, assim, eu não consigo ver como que isso não vai para frente. Assim, eu não consigo ver o fim dos treinos conjuntos, assim, de vez. Eu acho que times que sabem que podem haver uma animosidade com outros times não vão fazer mais. Mas assim, dado esse caráter que tem o treino conjunto, de ajudar taticamente os times a preparação para a temporada, não para o jogo especificamente do fim de semana, eu não consigo ver acabando tão cedo, assim, para ser bem honesto. E só o Batata definiu bem, só para dar uma pitadinha a mais,
Tem muito jogador que confunde violência com agressividade, né? Você tem que ser agressivo, não necessariamente violento, para jogar futebol americano. Quando os dois times tem muita gente disputando posição, querendo uma vaga no elenco final, então torna isso mais tenso, porque tudo bem, o Kelce não vai perder a vaga dele nunca no time, mas o cara que foi taclear lá o running back, às vezes está lutando por uma vaga no corpo de linebackers do adversário, ou está lutando para ser cornerback, para poder mostrar que pode blitzar mesmo jogando de corner, ou de safety, por exemplo. É uma posição comum ali que você tem esses híbridos. Então, é muito difícil você mensurar isso. O que me escapa à compreensão é o que a gente viu, e aí eu aproveito para introduzir aqui o episódio do Hard Knocks, do Jets, confusão nesses treinos conjuntos. O cara tá na sideline, sem capacete, vendo, e aí do nada tem confusão, ele entra botando o capacete para entrar no meio da briga, meu irmão. Isso me escapa a compreensão. Mas, meu querido, você não tá nem na confusão, a confusão não é com você, cara. Ninguém te encostou, ninguém te puxou, ninguém te tacleou, ninguém te bloqueou. Saiu uma confusão, o cara mete o capacete e vai lá pro meio da confusão. Então, eu acho que cada vez mais com o ambiente que a gente vive de redes sociais, egoísmo, aquela coisa exacerbada do eu sou o macho alfa e tal, eu acho que isso tem tido tendências às confusões maiores nos training camps. Eu também não vejo muita saída a não ser cancelar esse treino, embora seja muito mais eficiente, por exemplo, você jogar e treinar contra a defesa do Texans, né? Mesmo que seja a defesa do Texans, por exemplo, do que a defesa 2 do Miami simulando a defesa do Texans, que é o que acontece mais ou menos, para quem não sabe, aí nos treinos de futebol americano, o ataque 1 treina contra uma defesa simulando a defesa do adversário. Mesmo que os jogadores sejam bacanas e façam as funções que existem na outra defesa, eles nunca vão ser os defensores titulares do outro time. Então, sempre tem um déficitzinho aí, uma diferença que seria compensada por esses treinos. Mas se for arriscar ter confusão, ter treta todo treino, não dá. Né? Todo snap, no caso. O que eu não entendo a gente sabe que existe animosidade entre jogadores dependente dos técnicos. Ok. E aí eles se reencontram ali e eles vão querer dar um toquinho a mais, vai irritar o outro vai querer ir pra porrada, e aí os colegas de time tomam as dores e generaliza. Beleza. O que eu não entendo é a NFL, que quando tá lá nas OTAs, sai distribuindo multa pros times à torta e à direito, porque passaram 3 minutos do período estipulado para treinar de pads. Tira dia de treino das OTAs porque marcaram uma reunião de 15 minutos para assistir um vídeo que não podia ter marcado porque é voluntário e não pode. Aí quando chega e vê o Aaron Donald tentando acertar a cabeça do cara do outro time com o capacete, não tem punição, porque ali no treino, os treinadores que se resolvem. Então, eu acho que não vai acabar também, eu acho que vai escalar até alguém se contundir de maneira séria, porque, coitado, o cornerback Danny Johnson, até perto do próprio Mark Andrews, ele não é ninguém. Vamos falar a verdade? Vamos falar no popular. Ele não é ninguém. O Danny Johnson, se passar no shopping aqui, não é isso que o Magal falou antes, se passar no shopping, ninguém vai parar pra pedir pra tirar foto com ele. Nem o Washington. Muito menos aqui. O Mark Andrews já vai ter uma galerinha que vai falar, porra, é o Mark Andrews. Então, quando machucarem uma estrela dessa, igual a gente falou que quando o bicho pegou no treino dos Eagles, foram pra cima do Anthony Richardson. Quando começar a partir pro lado de uma galera mais identificada, a NFL vai tomar alguma precaução, não vai acabar, mas regulamentar. Se tem um cara monitorando os treinos das OTAs para multar técnico que treinou de pad o dia que não podia, como que não pode ter um cara ali do lado da arbitragem? Tem uma equipe de arbitragem inteira. A equipe de arbitragem dos treinos conjuntos é a mesma equipe, porque eles usam isso como treino também, a mesma equipe que apita jogos. Então, coloca um cara lá, um fiscalzinho da NFL, opa, quem começou isso aqui? Quem que foi o cara? Beleza, seja multa, seja suspensão para jogo da regular, e aí eles vão começar a repensar fazer isso nos treinos. E aí o risco de alguém se contundir seriamente vai ser menor. Mas como sempre, a NFL ela é reativa, ela não é proativa. Ela não vai fazer isso antes de alguém se contundir seriamente. Mas eu tô com o Batata no sentido de que não vai acabar.
porque é muito importante nessa fase eles terem uma defesa diferente do próprio time para poderem exercer alguns pontos ali sem que o adversário saiba. Eu acho que é fundamental para a preparação do time para a temporada, esses treinos conjuntos mesmo. O Alexandre Serpa chegou no chat dizendo: aproveitando a presença do Rafael, porrada em treino, é nova metodologia ensinada nos cursos para treinadores do esporte? Não, mas devia. Porque, é maravilhoso. Devia. E o Marcelo Faria diz que ganho de garbo, elegância, beleza e conhecimento com esse novo participante. Eu te amo, você já Marcelo conhece, Faria. né, Eu queria Batata? deixar isso aqui registrado publicamente. Eu te amo. Vamos lá pra gente fechar então a semana de pré-temporada, os meus destaques. Eu vou fazer um meia-culpa aqui, porque eu dei fumble, na verdade, pro draft desse cidadão, porque era um nepotismo claro, porque o pai dele é scout do time, ele foi draftado. Mas acabou que o Dulce Von, do alto dos seus 1,69m, ou 1,71m de altura, porque para converter as polegadas, a gente sempre tem uma margem para centímetros, né? É com a chuteira ou sem a chuteira? Depende. Depende do tamanho da trava. Então, o running back baixinho, filho lá do scout dos Cowboys, que fez a ligação chorando para draftar e tal, parece que ele é mais do que simplesmente um sobrenome no time, e ele vai passar pelo corte final do roster. Ele fez um touchdown. Acho que eles pegaram foi Seattle, agora eu já até me perdi na rodada. Mas ele fez um touchdown bailando. Tudo bem, é a segunda defesa, a terceira defesa, sei lá. Mas bailando, aquela perninha curta, o famoso ligeirinho. Então tudo indica que ele vai fazer o roster e vai ser uma opção. A mudança de marcha ali com o Tony Pollard no backfield dos Cowboys. Então vou fazer essa meia-culpa. Não foi só nepotismo, o menino parece que é bom, tá? Já o Cold York, meu destaque negativo. Kicker dos Browns. Começou a temporada passada brilhando, acertando game winning, né, chute pra ganhar o jogo, de longe, virou meme e tal, a galera identificada, deu maior moral pra ele. Aí, do meio pro final da temporada, ele começou a dar uma rateada. Quando foi na partida de quinta contra os Eagles, ele teve 2 oportunidades de vencer o jogo, tá? Clima bom, beleza, tudo, nenhuma intempérie, o clima não estava afetando, aí ele foi e perdeu para 47 jardas. Só que os Eagles tomaram uma falta por formação ilegal. Aproximaram mais 5. Então chuta de 42 jardas para acabar o jogo. Errou também. Uma ele errou para um lado, aí foi corrigir, a outra ele errou para o outro. A famosa overcorrection. Aproveitando que a gente tem um coach aqui, que eles gostam desses termos, tá? O inglês necessário é overcorrection. Corrigiu a lei do que devia, errou uma para o lado e uma para o outro. Só que o detalhe é que no intervalo, ele tinha postado, ou alguém da equipe dele tinha postado no Instagram, se condecorando, se auto-vangloriando, que tinha acertado, tava 3 de 3 no primeiro tempo, 1 de 37 jardas e 2 de 43. Aí chegou no final. Foi o primo dele. Foi o primo dele que tem acesso à conta. Enfim, um destaque positivo do Sivon, um destaque negativo da rodada. Cade York em homenagem. É Cold ou Cade York? Não, Cold York. Ou é Cade? Agora eu fiquei na dúvida. Cold. Daqui a pouco o nosso Anderson Brown vem aqui e nos corrige. Destaques de vocês da rodada de pré-temporada. Olha, já dei 2 destaques aí também do Miami na temporada. Aliás, o Ezukama é o destaque da pré-temporada inteira do Miami Dolphins. Atenção nesse menino que vai sentar no banco do Hill e do Waddle lá em Miami. Um dos dois não estando em campo. O rapaz será o terceiro wide receiver. E o famoso misto entre tight end e wide receiver, ele podia jogar também de quarterback, só para poder falar que ele é o nosso Tyson Hill, que é o River Cracraft. Ele tem tamanho de wide receiver, é magro igual ao wide receiver, mas bloqueia igual o tight end e a linha no final da linha. Ou seja, a gente não sabe muito bem o que ele é, não. Então, vai ficar lá no nosso roster. Você acabou de descrever o jogador perfeito, Wallace. Então, vai ficar lá no nosso roster até resolver jogar de quarterback e virar o nosso Taysom Hill, né? Então, o Crackraft, mas tô brincando, é o cara que fez uma recepção bacana no meio de campo ali, de novo contra o Texans, a gente dá todo o alívio do mundo, num lançamento do Skylar Thompson, que é outra boa notícia também do Miami, desse último jogo da pré-temporada. Não jogou tão horrivelmente mal quanto jogou o primeiro, e graças a Deus não serei obrigado a ver o White logo de cara em campo. O Skylar Thompson tem que ser o segundo quarterback do Miami. Muito bem, sobre os destaques do Chicas aqui, eu primeiro queria falar sobre o Dulce Von. Ele já era um destaque meu da pré-temporada,
E eu vi alguns vídeos dele correndo, pô, é maravilhoso, cara. Parece o Sonic. Ele parece o Sonic, pô. O pezinho assim, parece o Messi carregando a bola. Pô, é maravilhoso, pô. É incrível. Dá pra ver, disparado, ele é o menor cara do campo, pô. E é ruim de achar ângulo pra taclear ele, né, Batata? Extraordinário, cara. Se você pra taclear um cara desse tamanho, você tem que ficar muito baixo, mano. Porque o moleque, pô, é incrível, pô. E ele ainda é largo, né? Ainda tem isso, assim. Ele não é. Ele é quadrado. Não é magrelo. É quadrado. Ele é um bloco, pô. Ele é um cubo. É uma loucura. Então, assim, eu acho que vai ser muito legal vê-lo no Cowboys, sem brincadeira, assim. O Cowboys tem uma linha interessantezinha pra jogo corrido, né? Eu acho que vai ser bem bacana vê-lo, assim. Eu gosto muito, só pra fazer um breve parênteses, eu gosto muito de running backs que fogem do estereótipo. Tipo, running back gordo, acho muito irado. Não tem jeito, pô. Tem o folclórico Jerome Bettis, né? Esse era incrível ver ele jogar, pô. Incrível, parecia um OL carregando a bola, é maravilhoso. É a mesma coisa do running back anão agora, né? Eu gosto muito. O Ed Lacy, depois da terceira temporada também. Ele tentou, o Ed Lacy tentou. Maravilhoso, pô. E aí era bola de boliche, cara. Ninguém parava o cara, porque ele saía de eu gosto muito. Só pra complementar seu comentário, o Dulce Von está listado 1,65 m de altura e 80 quilinhos. Que isso é maravilhoso, cara. 1,65 m é inacreditável. Beleza. Então, eu queria ratear esse destaque, que ele é muito bom, né? Assim, não tem jeito. Mandar um beijo aqui pro Bruno Godinho, nosso running back. Grande running back. Também, acho que com o salto alto ele tem uns 65, mais ou menos. Não o conheço pessoalmente, mas já vi muito jogo de Bruno Godinho, grande running back. Essa questão do Cade York, eu acho interessante lembrar o seguinte, o kicker, ele é mais ou menos igual o goleiro do futebol. Ele pode acertar 6 chutes no jogo. Se ele não acertar o último, que é pra ganhar o jogo ou empatar, não interessa, entendeu? Tipo assim, isso objetivamente, essa estatística aqui é legal. Acertou 3 de 4, 4 de 5. Beleza, o problema é que esse último aí, ele vale mais, entendeu? Se tem esse problema, essa questão. Então é problemática essa situação do Cade York. Eu lembro que quando ele surgiu, eu achei ele muito bom, Kika, assim, e de fato eu lembro disso aí que o Ticas citou, né? Ele entrou bem, assim, na liga, acertando muito chute bom, assim, e do nada o moleque deu uma piorada, assim, né? De fato não dá pra saber o que acontece. Eu acho que ele teve 2 ou 3 jogos seguidos com game winning. E aí a galera, sim. Pagou pau, e chute consistente, chute difícil, meio do Y. E aí, de repente, ele deu aquela apagada, ficou inconsistente. Quando começou esse ano, deu essa rateada aí, e a galera já tá meio de olho. O Stefanski diz que não preocupa, que é pré-temporada, que dá tempo ainda de chegar. Só que quando a tendência que a gente vê é só queda, a gente não sente uma volta, né, pra parte boa, a gente não sente uma alavancada de acordo com o que foi o início da carreira. A gente já preocupa. Não, eu vou te falar, esse negócio do Stefanski não falar nada contra a atuação do kicker e tal, é normal, né? Kicker nunca é um cara que você espera que ele seja cortado, ele simplesmente é. Ele vai começando a chutar mal, e eu vou te falar, dentro dos times é assim mesmo. Tipo, o moleque chuta mal um jogo, perde um game winning ou uma parada assim, os caras dão um sobreaviso pra ele assim. Se 2 jogos seguidos ele começar a chutar mal de novo, ele é cortado, ninguém nem dá tchau pra ele, pô. É loucura. Assim, o running back acha ruim. Vai, né, o running back acha ruim o que faz com o running back, vocês tinham que ver o que faz com o especialista, pô. O que faz com o especialista é uma loucura, pô. Os caras não dão nem um aperto de mão, vai embora, sai do meu time. E é isso mesmo, tá ligado? Assim. Então é complicado. Fazendo a mesma coisa que o Wallace aí, que o Wallace fez vários destaques do Dolphins, é isso, né? Pré-temporada o Dolphins sempre tem muito destaque, é importante. Só não tem tanto quanto o Ravens. O do Patriots eu acho que o único grande destaque mesmo foram os o Malik Cunningham, né? Vocês falaram, inclusive, acho que há 1 ou 2 episódios atrás. Malik Cunningham é muito bom, né, mano? Tipo assim, eu queria ver ele no time, de verdade, assim. Não acho que, igual um amigo meu falou que ele tinha que jogar no lugar do Mac Jones, que eu já acho que é loucura, mas eu acho que ele é um bom quarterback. Falta muito pra passar a bola na NFL. Só que ele parece ser um jogador, assim, daqueles que você vê em campo e você fica magnetizado, né? Mesma coisa que acontece com o Lamar Jackson. Eu sou assim vendo o Lamar Jackson, particularmente. Seja jogo do Ravens com quem for. Eu vejo o Lamar Jackson jogar, eu acho magnífico tudo que ele faz, assim.
Errou o passe, tudo bem. Daqui a pouco ele pega uma corrida absurda e ganha 60 jardas. É doideira, assim. Eu acho que o Malik Cunningham, não tô comparando um com o outro, pelo amor de Jesus, mas ele é um jogador desse naipe, assim. Você vê ele jogando bola, você fala, pô, esse moleque é diferente. Há de se entender o que vai se fazer com ele, né? Se ele vai de fato ser escalado como... A cara do Bill Belichick, que é um cara que vocês já sabem, gosta muito de burlar uma regrinha aqui e outra ali. A cara do Bill Belichick é registrar esse moleque como especialista, não é nem como wide, é especialista, e ele do nada pegar uns snaps de QB lá, aleatório. A cara dele é essa. Então eu não duvido que isso aconteça. E eu gostaria de ver isso, sendo bem honesto, assim. Eu acho que ele é bom jogador. Não acho que o suficiente para tirar o posto de backup do Bailey Zappi, que é um moleque que tá bem estabelecido como reserva, esse é o que ele é, não dá pra ser titular nunca, mas reserva dá. Ou como aquele terceiro QB fixo, né, que vai ter agora. Então eu acho que dá pra ser uma das duas coisas, certamente. O Zap é reserva, sósia e xerox fotocópia do Ele é a mesma pessoa. Você nunca viu os dois juntos, é né? É a mesma pessoa. De pé de capacete, você não sabe, que se ele não tiver com número, você não sabe quem é. É isso mesmo. Você só diferencia porque o Mac Jones é esquisito e beleza, parece uma pessoa normal, mas é isso mesmo. Grande vantagem para o desenvolvimento do Malik Cunningham é que o Bill O'Brien já tem um histórico de pegar um cara talentoso e fazer ele render, que foi o que ele fez com o Deshaun Watson quando brilhou, quando conquistou, né, aquela moral, aquela credibilidade que ele conquistou antes dos problemas extracampo. Tinha muito dedo do desenvolvimento que o Bill O'Brien promoveu com ele lá nos Texans. Então, o Malik Cunningham tem essa vantagem de não estar lidando com uma divisão entre Joe Judge e Matt Patricia no comando do ataque dos Patriots ali. E isso vai fazer, eu tenho certeza, não vou falar nem pode, vai fazer toda a diferença no desenvolvimento de um cara que mostra ter muito talento, apesar de meio cru, mas que tem essa coisa que pode explodir a qualquer momento, dar esse gás no ataque, é muito legal de acompanhar. Para fechar o nosso headlines, não vai ter como, vamos ter que passar de volta pela editoria da T-News. Essa semana foi sinistra. Vamos lá, um por um. Sexta-feira, Jimmy Graham foi preso em circunstâncias suspeitas, no mínimo, andando pela pista próximo do hotel em que os Saints se hospedavam para pegar os Chargers, e ele estava cambaleando, andando no meio do tráfico ali. Alguém chamou a polícia, tentaram prender ele, tentou fugir, resistiu à prisão. Quando ele finalmente foi detido, levado em custódia, os policiais acharam que tinha alguma coisa errada e levaram ele para o hospital. E aí os Saints depois declararam que era uma ocorrência médica, tipo uma convulsão, que ele estava no princípio de convulsão ali, ele ficou desorientado. Aí agora o retorno dele a um jogo oficial está em xeque, e essa história está muito mal contada desde que ela foi noticiada lá na última sexta-feira. Outro que foi fichado essa semana, linebacker e atualmente free agent Robert Quinn, até outro dia estava lá nos Bears batendo recorde de sec numa temporada, depois foi trocado para os Eagles no meio da temporada passada, agora é free agent com ninguém tendo nem intenção de assinar. A gente não consegue entender o que aconteceu. Fez uma dupla sinistríssima com o Roquan Smith lá nos Bears e agora ninguém quer. E aí saiu dirigindo a picape a toda, sapecou 4 carros estacionados, amassou 4 carros, bateu no poste, bateu na cerca, desceu, falou pra galera não preocupar, que ele comprava outros carros. Se eles quisessem ir pra concessionária com ele iria, aparentando sinais de embriaguez, entrou no carro e foi embora. Aí a polícia foi atrás, fichou. Mais um fichado aí da semana, com a fotinha clássica segurando a plaquinha, o Robert Quinn. E um que não foi detido, mas teve mandado de prisão expedido, foi o Antônio Brown. Ei, Antônio Brown, quanto tempo a gente não falava dele, né? E aí, quando você descobrir o motivo, você vai cagar tijolos, sua cabeça vai explodir. Não é só no Brasil que milionário e político vai pra cadeia por conta de ficar devendo pensão alimentícia. Tá lá nos Estados Unidos também. Apesar de que ele ainda não foi. Foi só expedido o mandado, até a gente começar a gravar, a gente não sabe se ele pagou, se ele foi achado, se ele foi preso, o que aconteceu. Dessa vez ele tá devendo 15 mil, precisa acertar 15 mil dólares. Em abril, também foi expedido o mandado de prisão para Antônio Brown, tava devendo 30 mil, mas ele se moveu, ele se movimentou, correu, pagou antes de ser enjaulado. Então, vamos ver aí, até a gente começar a gravar, a gente não viu, se ele vai pagar ou se ele vai pro chilindró. Então, aproveitando, Batata, sua presença, todo o seu conhecimento técnico, seu conhecimento tático, seu conhecimento científico, eu te pergunto, Antônio Brown, paga ou vai preso? Robert Quinn, desaprendeu
ou o bom mesmo lá da defesa sempre foi o Roquan Smith? E, pelo final, tight end, 1 ano e meio sem jogar. Tem condição de resistir à prisão depois de ficar desorientado por uma convulsão, igual o Jimmy Graham, ou tem coisa aí, tem caroço nesse angu? Eu vou começar pelo mais divertido, que é o Antonio Brown. A resposta certa sempre é prende, né? Quando se trata de Antonio Brown. O que fazer com o Antonio Brown? Prende. Tem que prender. Não tem jeito. Ele me lembra um meme da torcida do Vasco, que é um abaixo assinado para prender Gabriel Peck. O Antonio Brown é esse, assim, tem que prender, tem que fazer um abaixo assinado para prender Antonio Brown. Pô, pensão não dá, né, irmão? É inacreditável, os caras não pagam pensão, é uma loucura. Sobre o Robert Quinn, eu fiquei meio chateado. O Robert Quinn é um jogador que eu sempre gostei, né? Desde sempre, assim, desde que eu comecei a assistir futebol americano, e a galera nunca falava muito dele até ele ter aquela temporada muito que você citou aí, aquela temporada muito boa no Bears. Eu sempre gostei dele, sempre achei ele um jogador muito bom, bem completo, assim. Eu não acho que ele desaprendeu, né? Algo aconteceu ali naquela cabecinha, pro cara tá simplesmente praticando um GTA ao vivo, né? GTA fora do videogame, que é o que tá acontecendo com ele. Então, de fato, tem que entender aí o que desajustou. É difícil, porque toda vez que a gente pensa em algo que desajustou no jogador, a gente tem que pensar que pode ser a mesma coisa que aconteceu com o Antonio Brown, que é a CTE, né? É razoável pensar nisso. E agora, essa história do Jimmy Graham é muito esquisita. Ela inteira. É esquisita, assim, no mínimo. Assim, tem como ele resistir a uma prisão depois de uma convulsão? Eu acho que não, nem ele nem ninguém, né? Assim, depois de 1 ano e meio sem jogar ou não. Cara, e você imagina, você ter uma convulsão, você fica desorientado, você tá andando, cambaleando no meio da pista com um carro passando perto de você, aí chega a polícia e você simplesmente consegue se desvencilhar, correr pro meio do mato, voltar. Porra, doideira. Uai, teve jogador que jogou um final de Copa do Mundo aí depois de convulsão, ué. É verdade. O corpo do atleta é diferente, né? É verdade. É verdade. Eu pedi uma Copa por causa desse troço aí. Vendo por esse lado, você vê que a memória muscular do cara é tão boa que o cara desorientado age, né? É loucura mesmo. Pode ser. O Wallace tem um ponto aí. E ele não é pequeno, não, hein? O Jimmy Graham, né? Agora ele está menor do que ele era antigamente, mas continua grande. Mas realmente é algo que a gente desconhece, né? Se o time tem como provar que realmente isso foi algo médico, né? Se tem exames, ou então um relato do médico e tal, isso para ele tá tranquilo. Agora, o maluco lá que sentou os carros dos outros lá e falou para ir para concessionário, doideira, né? É assim. E aí você vai vendo que tem uma razão para quem é talentoso não ser contratado ou recontratado por alguns times, porque o cara vai olhando o histórico dele, vai vendo o que rolou antigamente, quais são os relatos de vestiário. Não é assim, o cara não chega... o cara é um monstro em campo, dá teco até na mãe dele se passar na frente dele e acabou. Não, tem outras coisas a serem medidas na NFL, não só a monstruosidade que é o cara jogando. Mas comparando com o Smith também, né? Você tá sendo um pouco injusto, né? É um dos melhores da posição. Não dá para poder fazer essa comparação, não. Digamos que um 70-30 já estava bom para o outro lado lá do Smith. E o Antonio Brown, cara, toda vez que você fala dele, eu lembro do Olho Boto, e aí qualquer coisa depois daquilo para abaixo. Prende, como diz Batata, prende. Manda prender. Pois tem que mandar prender. Não tem... Se ele tá solto depois do Olho Boto, aí, meu querido, tem outras coisas aí que a gente não sabe. Agora, se foi convulsão, o do Jimmy Graham, não pode botar o cara pra bater capacete com linha de defesa. Não volta. Se foi droga, também não dá 1 ano e meio parado pro cara no meio do training camp sair ali, usar alguma coisa e andar no meio da pista. Então, de qualquer forma, eu acho que agora esse retorno do Jimmy Graham já não vai ser mais um fator. Eu acho que não vai pro 53, não faz o time, tá? Posso estar enganado. Fechando o nosso bloco de sensacionalismo, o quarterback dos Dolphins, o Xavier Howard, foi processado por uma ex-namorada por ter supostamente gravado e compartilhado vídeos mantendo relações sem o seu consentimento. E o quarterback dos Titans, Caleb Farley, virou notícia após perder tragicamente o pai numa explosão de grandes proporções na sua casa. A suspeita
de vazamento de gás. Então, gás encanado pela casa inteira, aquecimento. Teve uma falha no sistema, a casa foi abaixo, explodiu inteira e ele perdeu tristemente o próprio pai. A gente ficou falando aqui que o Data News não marcou muita presença durante a off-season, que o pessoal nas férias comportou, aí agora chegou no training camp e tivemos uma semana igual a essa, Wallace. Como é que pode? O pessoal vai ficando mais agitado e excitado, vai dando essas coisas assim também, né? E aí, por exemplo, no caso da ex do Howard aqui, vai chegando perto da temporada, você lembra, aqui, ó, tem o rapaz lá, joga no Miami Dolphins, vamos lá que a gente tem que acertar umas contas. É a famosa internet, né, meu querido? Todo mundo com a câmera na mão, muita gente faz merda às vezes com essa porcaria aí. E o Howard, melhor botar as barbas de molho, porque o Javon Holland, que é o outro, é a duplinha dele, tá jogando muito também, tá no topo da forma, e se o Miami decidir jogar com um safety só, que é como o Howard, na maioria das vezes, a linha, ele vai sentar no banco aí. Essa questão do Xavier Howard é lamentável demais, né? E acho que a gente tá numa semana que a jogadora da Espanha, a Jenny Hermoso, ganhou a Copa do Mundo e na hora de receber a medalha de campeã da Copa do Mundo, o presidente da federação dá um beijo na boca da mulher forçado. Então, assim, é complicado, né? De fato, ser mulher... Foi bom que ela expôs na live, né? Logo depois ela expôs na live. Assim, eu não gostei, não. A parte menos ruim é que ele, pelo menos eu tava acompanhando isso aí, ele tá sofrendo uma pressão muito forte para renunciar agora. Assim. Então, pelo menos não passou batido, né? A gente já sabe que a Espanha é um lugar bem estranho em termos de, né, políticas com relação a racismo e, enfim, misoginia. Mas eu, pelo menos essa repercussão, eu fiquei contente que está acontecendo. Assim, o cara de fato está sendo bem crucificado. E é isso, né, mano? Vai continuar acontecendo porque estruturalmente é isso aí. Sobre a questão do pai do Caleb Farley, muito, absurdo, né, cara? Eu vou confessar uma coisa pra vocês, que essa questão do vazamento de gás é um negócio que eu às vezes não entendo muito, porque vocês provavelmente vivem, o Ticas vive em Barbacena, não é isso? E o Oli em Juiz de Fora. Fora do Distrito Federal, não existe muito a noção do gás encanado. Não sei se vocês sabem disso. Tipo, tá num prédio assim, e passa o mesmo... Não existe isso. É difícil aqui. Então, toda vez que existe essa conversa de uma explosão por gás, eu fico muito confuso como que isso aconteceu. E só pra fazer esse comentário mesmo. É uma tragédia, é uma pena. Mas é que na minha cabeça, às vezes, não se materializa isso, né? Mas por conta da diferença de material de construção que é usado aqui e lá, como lá é tudo mais poroso e permite que ele espalhe mais, as tragédias costumam ser de maiores proporções. Aqui também tem, só que para você desabar uma casa inteira, explodir igual a do Caleb Farley, tem que ser um vazamento de proporções que você vai sentir o cheiro, vai se preocupar e alguém vai te alertar antes. Lá não, é tudo muito poroso. Então, parece que ele passa mais fácil pelos ambientes e aí quando você acende uma chama, quando explode de uma vez só. Eu posso estar completamente enganado, eu tô tirando a sua opinião completamente atrás da orelha para não falar de outro lugar. Mas eu acho que tem a ver com isso. As construções lá nos Estados Unidos, muitas utilizam drywall ao invés de alvenaria. Mais ou menos, né? Por isso aí, por conta dessa pegada aí. E a gente não está acostumado à pressão que o gás faz. E aqui, eu tenho certeza, no Brasil, e aí o Ticas que já frequentou aquelas bandas de lá, não sei se sabe dizer, aqui no Brasil, nos botijões de gás e no gás em si, ele é colocado um cheiro que te incomoda. Aquele cheiro lá do gás não é natural não, viu, gente? O metano, ele não tem aquele cheiro não, ele realmente é um assassino silencioso, mas se coloca esse cheiro que incomoda muito quando você sente do gás, e aí você de repente não acende a luz, de repente não toma mais cuidado. Não sei como é que é isso nos Estados Unidos, mas aqui, que a gente está acostumado a botijão e não gás encanado, e aquele cheiro desagradável, é um pouco menos propensa. Ainda tem explosão de gás pra caramba aqui no Brasil. Pois é. E aí, são motivos diferentes, né? Um erro de manutenção, um erro de alguma construção ali. E lá também o sistema é diferente porque como trabalha com aquecimento a gás, aqui a gente trabalha mais com chuveiro, né? Nas nossas construções aqui. Tá? Aí quando o bicho pega, ele pega de verdade. E só fazer um parênteses sobre o Xavier Howard, ele foi a público, ele não se eximiu de dar uma declaração. Ele foi lá, falou que ele é inocente, que ele está processando quem está o acusando injustamente, que vai ter que provar. Então, ele até agora está alegando
que não fez o que ele tem sido acusado. Aí vai ser mais um daqueles casos que vai para a justiça e o que interessa não na análise do mérito, porque esse julgamento fica muito difícil da gente tomar algum partido antes dele ser, né, as provas serem analisadas, isso andar. O que interessa para a NFL é infração da nova conduta, a nova política de conduta da NFL? Isso é uma infração? Isso não é? Está estabelecido? Como que isso é interpretado? Cabe suspensão? Vai esperar o processo correr? Então vamos aguardar para ver como que desenrola esse caso aí também. Não sendo aposta, tá de boa. Não sendo aposta, eles vão ter mais paciência para tomar uma decisão. E bora de treta na TL. Falando em processar as pessoas, o Baker Mayfield decidiu entrar com uma notificação extrajudicial. Ainda não é um processo, é só aquela chamadinha ali no canto, falar assim, ó, vem cá, tô te avisando, antes que o negócio fique mais feio, antes que eu vá para a justiça mesmo, ele mandou uma notificação extrajudicial contra uma empresa de investimentos do Texas, tá? Não dos Texans, do Texas, do estado do Texas, exigindo informações sobre 12 milhões de dólares que ele investiu e depois simplesmente não lhe deram mais satisfação sobre o que estava sendo feito com o dinheiro. O detalhe é que alguns operadores e analistas de subsidiárias, de empresas aí ramificadas dessa grande financeira do Texas, alguns desses operadores são membros da família Mayfield. Inclusive, parece que até o seu próprio pai já trabalhou por lá e pode estar envolvido também. Tudo indica que a suspeita do Mayfield é que alguém da família decidiu ousar para capitalizar. Alguém foi ousado. Acordou cedo, assistiu uma live aí de algum coach financeiro e decidiu ousar, acabou se dando mal. Se isso for confirmado, é mais uma semana em que a gente dá um checkzinho aqui na editoria Casos de Família. Depois de Larissa Manoela, Michael Oher, já vem agora o Baker Mayfield com pedaladas financeiras, sejam do primo, do tio ou do próprio pai. E aí, eu vou passar um pano para Baker Mayfield, apesar de não ser do meu feitio. Com 12 milhões de preju, realmente não dá para concentrar muito na disputa pela titularidade com o Kyle Trask, né, Batata? Agora foi anunciado que ele realmente vai ser o titular. Mas dá para entender que ele titubeou aí nessa disputa, porque ele tá pensando, caramba, e os meus 12 milhões? Onde que foram parar? Não, primeiro que tá mais do que provado que essa semana foi a semana internacional de passar o parente rico para trás, né? A gente tem que... Já vamos começar por aí, que é inacreditável o que tá acontecendo. Segundo, que eu acho que nem se ele tivesse perdido 1 bilhão, ele tinha risco de perder essa disputa pro Kyle Trask, que o Kyle Trask é muito ruim, velho. Pelo amor de Jesus Cristo. Assim, não dá pra falar que o fora de campo não afeta o cara, né? O Brady é um cara que, teoricamente, tinha a mente blindada e foi afetado pelo fora de campo quando começou o processo de separação. Então, assim, se o cara... Teoricamente, o cara com a mente mais forte da história da NFL fraquejou, o Baker Mayfield... Quem é Baker Mayfield, né? A pergunta vira essa. Mas, assim, eu acho que isso deve ter tido algum impacto, evidentemente, não só nessa disputa, mas certamente em várias outras áreas da vida dele. Só que o Baker Mayfield, eu até fiz esse comentário lá no NFL, etc. hoje, no diretoria. Ele é um cara que o que eu gosto nele? Tudo que ele fez até chegar na NFL foi muito difícil, mano. Tipo, ele entrou num college, virou reserva, no Texas Tech, né? Jogou lá, mas virou reserva. Aí ele escolheu sair de lá, foi para Oklahoma como walk-on, ele não foi recrutado. Entrou lá, ganhou a vaga de titular e aí beleza, o resto é história, né? Ele chegou lá na semifinal do college e tal, e depois foi pra NFL. Assim, é um cara que ele não tem nada muito fácil na vida, e eu acho isso legal sobre ele, assim, acho que até em jogo, o estilo dele jogar é meio assim, né, meio como se ele quisesse sempre estar tentando provar algo pra alguém. Evidentemente, aí ele esbarra um pouco na falta de talento, e tudo bem, faz parte, né? Mas ele, psicologicamente, ele parece ser um cara bem forte, assim. O que não impede, certamente, ele ter sentido em algum nível essa história aqui, né? E veja, eu acho que a questão não é nem o dinheiro, a questão é que a família... Caraca, a família é um negócio complicado, né? Então, tá mais do que explicado por que ele morava no estádio do Cleveland Browns, né? A família vivia passando ele para trás e ele tinha que morar lá no estádio lá do Cleveland Browns, quando ele morava por lá. Agora, ele ter sido nomeado o quarterback titular, isso é bom ou é ruim? É uma trollagem ou é
é uma confiança do Bucks? É para queimar ele de vez ou é para poder dar uma moral? A gente tem sempre essa pulga atrás da orelha, né? Que é o famoso Baker, vai lá e estraga tudo. Pode ser essa aposta aí do Bucks. Agora é orar, Scarpinha. Não tem jeito. Agora é orar. Na última quinta-feira, o Joe Mixon foi julgado e declarado inocente no envolvimento em uma briga de trânsito em que ele foi acusado de apontar uma arma na cara de uma motorista no centro de Cincinnati. Na época, a gente até comentou aqui, os Bengals estavam prestes a pegar os Bills nos playoffs, aquele jogo que eles eliminaram os Bills, e tava o Joe Mixon brigando no trânsito apontando arma. Só que aí fomos surpreendidos, porque pelas provas, pela análise das evidências, ele foi declarado inocente. E aí, com isso, ele está livre de uma eventual suspensão por infringir a tal política de conduta da liga que a gente acabou de citar. Porém, ao estar disponível para os jornalistas após o treino do último domingo, ele se recusou a responder perguntas de 4 profissionais específicos sem explicar o motivo. Então, recusou, e eram perguntas não só sobre o caso, tiveram perguntas sobre o caso também, mas sobre a temporada, sobre a expectativa, a reestruturação de contrato dele com os Bengals. Ele escolheu alguns ali que ele falou que ele não ia responder e não explicou por quê. Aí mais tarde o seu agente usou o Twitter para explicar que a atitude era uma resposta a análises e matérias críticas sobre o Mixon, tanto dentro quanto fora de campo. Se a moda pega, Wallace, vai sobrar algum jogador dando entrevista na NFL ou acabou a entrevista? Não tem mais. Vai virar todo mundo o Marshawn Lynch, né? Eu estou aqui porque senão serei multado pela NFL, papapá. Na época do Super Bowl do Seahawks, ele fazia questão de sentar lá em frente aos jornalistas e só repetir esse tipo de declaração e falando que só estava lá para não ser multado. Hoje em dia até filme faz, né? Então, né, vamos ajudar aí a igreja. Mas como pessoa que bota esse sorvete na cara dos outros de vez em quando, eu acho que o Joe Mixon perde uma oportunidade. Porque quando você é criticado injustamente, ou até, vamos lá, ele que sofreu uma acusação injusta e acabou sendo provado inocente. Tá aí a sua hora de falar, pô. É o seu momento de brilhar. É o famoso, vocês vão ter que me engolir do Zagallo, né? A sua resposta é o que você pode dar de melhor. Eu sei que é duro para um jogador de futebol americano e especialmente o Joe Mixon, que é um cara muito identificado com a franquia, com o Bengals, segurou essa marimba aí durante muito tempo até chegar um quarterback bom, ter um outro wide receiver lá que pode de talento, que pode aliviar a função dele de running back. Então é um cara que passou por muita coisa nos Bengals, mas ele não está acima de críticas, ele não está acima de qualquer observação sobre o seu jogo. A resposta dele sobre esse jogo tem que ser dentro de campo. Eu concordo com essa afirmação em si. Mas ela também precisa ser fora de campo. Se ele não concorda, fala assim, cara, você falou que eu estou correndo mal entre os tackles, você já pegou a estatística tal, assim? Argumenta, dê a sua versão, porque senão fica a versão só do analista, do crítico, e a sua versão nunca vai sair na imprensa. Então, eu reconheço, o jornalista tem direito de perguntar, e a outra pessoa tem direito de não responder ou responder o que quiser, mas eu acho que o jogador tinha que encarar essa hora, esse momento como o momento que ele tem de passar a sua verdade. Concordarei integralmente com a opinião do meu amigo membro da imprensa, né? Sim, o cara sabe do que ele tá falando. Eu acho que o Mixon perde uma oportunidade. O que eu acho sempre válido falar, toda vez que tem alguma coisa assim, com relação a técnico versus imprensa, jogador versus imprensa, especificamente da NFL, é o seguinte: a gente que é brasileiro, acho que às vezes a gente perde um pouco a pegada que é a imprensa americana, em termos de tudo, assim, tanto hot take, quanto análise, quanto às vezes martela uns caras, assim, é pegado, mano, é pegado, é mais ou menos igual a mesma coisa que você vê propaganda americana, você vê que ela tem um quesinho de deslealdade quase, assim, e eu acho que a imprensa americana é um pouco assim, né, de maneira que você tem alguns caras que é razoável que os caras não queiram, né, falar livremente o tempo inteiro com a imprensa. Então, assim, eu concordo inteiramente. Eu acho que ele perde uma grande oportunidade agora também de descascar, né? Ele foi descascado absurdamente, ele podia falar, ei, rapaziada, como é que é? Agora eu sou inocente e tal, legal, né? Mas ainda assim mantendo o nível de humildade, né?
que é uma coisa que faz ele parecer bem, mas eu acho relativamente compreensível esse tipo de reação lá. Lá eu acho a imprensa assim, uma coisa absurda, né? Especialmente os caras que cobrem NFL. Assim. Tem algumas coisas que são feitas ali que eu acho bizarro. E como técnico ainda, eu acho muito pior, né? Porque assim, aqui no Brasil a gente tem perguntas do tipo, todo respeito, não sei se você, o Wallace, eu sei que já trabalhou com coisa de futebol, mas você tem pergunta assim, o técnico acaba de perder o jogo, aí o repórter pergunta assim, como é que você tá se sentindo com essa derrota? Pô, isso é sacanagem, cara. Então você tem esse nível e você tem os caras que se promovem em cima das histórias, né? E aí essa, evidentemente, é um tópico que parece ser sensível para o Joe Mixon, como deveria ser, né? Ele foi tostado na época que saiu isso aí. Então eu acho plenamente razoável, assim, ele não tá disposto a fazer isso. E a pergunta o Ticas falou, se a moda pega, eu acho que não pega, honestamente, assim. Honestamente, acho que tem alguns jogadores que a imprensa dá uma marcada legal. Alguns com razão e outros com bastante menos razão, assim. E eu acho que também envolve os caras lá da imprensa de Cincinnati, que geralmente entrevistam ele, fazer essa autoavaliação, né, também agora, né? Tipo assim, a próxima vez que rolar alguma coisa nesse sentido, talvez, quem sabe, medir um pouco o nível do que eles estão comentando sobre o cara, né? Porque aí eles também perdem algumas linhas editoriais no futuro, de alguma forma. É aquela coisa, nunca vai ter uma unidade, e aí é inocência até do Joe Mixon também pensar que ele só vai ter crítica e análise positiva. Existe uma parcela sensacionalista que pega no pé? É claro. Mas isso é um efeito colateral que é necessário para o cara ter o jogo transmitido no domingo e o salário dele ser $8 milhões no ano, em vez de $1 milhão. Porque se ele jogar só para quem está no estádio vendo, ele não vai ter o tamanho que ele tem, ele não vai ter o contrato de patrocínio que ele tem. Então, o trabalho do jornalismo como um todo, com todos os defeitos, ainda é indispensável para a NFL ser do tamanho que ela é. E o cara não pode perder isso de perspectiva. Ele pode tretar com o outro que ele não gostou e tal. Mas pelo que eu vi do histórico desses caras, eu também não pesquisei a fundo. Pelo que eu vi por cima, superficialmente, dos 4, teve um que era mais mala, que parecia que fazia na deslealdade, e os outros 3 faziam críticas que, sem você ter todas as evidências e tal, eram críticas normais, dúvidas normais sobre o comportamento do Mixon. É aí ele pegar e ficar sentido com isso e agora vir e simplesmente falar que não vai responder os caras, eu acho completamente equivocado por parte dele. Agora, é claro que jornalista não é santo, tem muitos só na lacrada, tentando ganhar like em cima de jogador também. Isso também tem. É um efeito colateral que, infelizmente, não vai ser possível a gente limar do trabalho da imprensa, porque sempre vai existir. O Washington Ferreira tá aqui falando no chat aqui que o Mixon tem que pegar umas aulas com o He-Man, que conseguiria entrevistas portando um dossiê estatístico para defender a sua performance, até porque a função do He-Man era fazer gol. Quando ele não fazia gol, aí fica difícil defender a posição dele. Mas ele falava quantos desarmes ele fez, quantos passes ele deu para iniciar a jogada e tal. Não, olha só, eu aconselho outro, Media Training do Diego Ribas. Também, esse era muito bom também, de dar entrevistas sem... Pior. Media Training do Davidson. Porque aí quando vai esculacha o Flamengo e o repórter chega, e agora, hein, se deu bem, ele, hoje eu vou reverter sua expectativa, e todo mundo que tá em casa esperando ela dar uma lacrada. Eu respeito muito, eu só brinco porque esse time é muito bom, conquistou tudo aí que tinha pra conquistar, então o meu maior respeito, fiz o meu gol, um beijo pra minha mulher, tchau e benção. É isso aí, cara, você reverte expectativa, você quebra a perna do cara. Aí na próxima, o cara não sabe o que ele vai vir pra, entendeu? Te perguntar. Então, você tem que ter essa malemolência. Só que aí não dá pra esperar essa malemolência do americano, não dá. O melhor de todos, e esse eu já tive a oportunidade de botar o sorvetão na boca dele, é Emerson Sheik. Esse aí, meu querido, saindo do jogo cansado, esse aí dava cada rachada. Esse era bom mesmo. E aqui, tem um desaparecido que tá no chat aqui, por favor, a gente tem que bloquear ou excluir aqui, não tá fazendo bem. Comentário ao vivaço no chat de um tal Luiz Vitorino. O nível do programa subiu, hein? O remédio do Batata tá em dia mesmo, 100% coerente e preciso. Não sei quem é Luiz Vitorino, mas a gente manda um abraço, agradece a audiência e a preferência. Obrigado, senhor. Aí, falando em hot take lacrada, o Michael Lombardi, analista que, além desse sobrenome famoso, também fez carreira na NFL há muito tempo como scout e executivo, ele tem uma teoria, e ele já usou em outros casos, de que alguns talentos e valências vêm de berço. Ele usa lá o crib como referência. E é como se fosse, traduzindo grosseiramente, tentando uma expressão análoga
no nosso português aqui brasileiro, é o famoso não passou na fila antes de nascer. Então, você tem um amigo lá que você acha que ele é muito feio, ele não passou na fila da beleza antes de nascer. É a piada que é essa. Pois então... O rapaz que não tem um bumbum avantajado... Não passou na fila da bunda, é. Na semana passada, o Michael Lombardi decretou: o Trey Lance não passou na fila de talento de quarterback antes de nascer. Ele não trouxe nada do berço, não pegou nada de berço para ser um quarterback. Meu coach Batata, o senhor está de acordo? Quanto mais a gente vê, mais a gente pode bater o martelo, o carimbo de bust na testa do Trey Lance, se não virou até hoje, num sistema super quarterback friendly. Nossa, eu tô demais no inglês necessário, não posso conviver com Batata, orgulho, eu fico assim. Que orgulho. Desculpa pessoal que tá ouvindo. Num sistema super amigável ao quarterback, que é o sistema do Kyle Shanahan. Se o Lance não mostrou até hoje que vai dar conta de carregar esse time, é porque não vira mais mesmo? Não? Já era, é bust garantido? Cara, vocês estão lá no Play Call Pod Group, vocês sabem que essa tônica aí eu já prego, já tem umas temporadinhas aí, né? Esse rapaz, ele é complicado, assim. Eu acho que, eu vou repetir o que eu falo sempre, eu acho que o 49ers, especialmente na figura do John Lynch, ele devia fingir que nada aconteceu. Quem foi sua primeira pick em 2000? Quem? Ah, um menino, QB, Trey Lance. Nunca ouvi falar. Não sei quem é. Faz de maluco, dá de maluco. Paga tudo que tem lá nas redes sociais do 49ers e segue a vida. Assim, eu concordo com o Michael Lombardi, sendo bem honesto. Assim, tem algumas coisas que os jogadores fazem que não são bem ensinadas, assim. Você vê, por exemplo, tudo bem que é um exemplo covarde, né, com o Trey Lance, mas eu vou citar o Mahomes. O Mahomes é um moleque que ele joga bola de qualquer jeito, pô. E tudo bem, ele veio do beisebol, ele aprendeu a jogar bola, né, ele sabe jogar bola de ângulos esquisitos porque ele seria jogador de beisebol também. A mesma coisa do Russell Wilson. O Russell Wilson, embora menos que o Mahomes, ele também consegue jogar bola em alguns ângulos bem estranhos pro braço, assim. E aí você tem que os caras, eles se transferem pro futebol americano e eles têm essas valências também, né? Em algum nível eles conseguem transferir pro jogo deles. Mas algumas coisas que os caras fazem, ninguém ensina. Ninguém ensina. E esse é o tal do... Você fala muito do imponderável, né? Pro atleta a gente fala muito do intangível. Tem algumas coisas que não são ensináveis, mano. Não dá pra ensinar. Você não consegue ensinar o cara a ter garra, por exemplo. Deixando bem claro isso, né? É impossível você ensinar isso. Ou o cara tem ou o cara não tem. Você consegue ensinar ele a outras coisas, né? Evidentemente, técnicas, táticas e alguns parâmetros psicológicos. Agora tem coisa que não dá pra ensinar. Mas a minha dúvida nesse sentido, Batata, é se, como a amostragem dele no college era muito pequena, não rolou, será que um certo excesso de confiança do Kyle Shanahan, que ia pegar, ele tinha tamanho, tinha alguns detalhes ali que ele apostava, aí ele falou assim, não, ele não tem experiência, eu vou pegar, mas comigo ele vai brilhar. Você acha que rolou isso também? Eu vou chegar aí. Eu acho que você falou um negócio muito interessante sobre o sistema do Kyle Shanahan, que é a verdade absoluta. É extremamente QB-friendly, né? Extremamente, assim. Você coloca qualquer QB pra jogar ali e dá certo, né? E aí, não só o Kyle Shanahan, mas todo mundo que rola tá nessa pegada aí. Então, por exemplo, o Sean McVay, o Matt LaFleur, você vai vendo que os caras, eles com QBs bons, eles têm resultados melhores, evidente, né? O Matt LaFleur com o Aaron Rodgers, o McVay com o Stafford e tal, mas pô, o McVay chegou no Super Bowl com o Jared Goff, tá entendendo? Assim, isso não é pouca coisa. Você vê que essa galera tem essa parada mesmo, assim. O Trey Lance, e aí é aí que eu quero chegar, ele é um atleta absurdo. Absurdo. O Trey Lance corre bem, o Trey Lance é forte, o Trey Lance é alto, o Trey Lance tem um braço muito bom, ele joga bola, pô, bizarramente longe, assim. O combine dele eu lembro que ter sido bem bom, assim, ele conseguia fazer os passes nas rotas. O que esse menino falha até hoje? E é por isso que, aí voltando à sua pergunta, dá pra cravar que ele é bust? Dá. Por quê? Porque até agora ele não entendeu o processamento do jogo aéreo na NFL, pô. Então tem um vídeo que eu acho que eu mandei lá no grupo do Play Call, que é o JT O'Sullivan, cara do QB School, fazendo uma análise dele, lançando uma bola bizarra lá, quase interceptação do Broncos, agora nessa pré-temporada. É bizarro porque, tipo assim... Tem hora que você, que é quarterback, você não consegue ver o defensor. E tudo bem, faz parte. A rota tá indo pra um lado, o cara tá correndo do outro. Às vezes não dá pra ver realmente, é impossível. Mas tem uma rota que tá correndo em cima do defensor. E ele olha na cara do defensor e joga a bola lá, pô. Tipo assim, eles se encaram. Rola aquele momento onde os dois se encaram e ele escolhe jogar a bola.
Ou seja, é uma tomada de decisão muito ruim, cara. Assim. E qual que é o problema? O problema é que ele não é calouro e ele tá fazendo isso desde que ele entrou na NFL. Esse mesmo tipo de passe. De vez em quando ele pega, lança uma bola muito boa. Por quê? Porque ele é bom, ele tem alguma qualidade. Só que a tomada de decisão de quarterback, o processamento das coisas, possivelmente alguns aspectos de liderança ele não tem. E aí eu concordo com o seu Michael Lombardi. De fato, parece que ele não foi feito para ser quarterback. Se ele tivesse escolhido ser qualquer outra coisa, eu acho que ele seria bem sucedido. Porque em outras coisas no campo de futebol americano, o fato de você ser físico conta muito. Muito, muito, muito. Muito mais do que na posição de quarterback. Então, assim, se o Trey Lance fosse tight end, ele provavelmente seria um monstro colossal, assim. Pra dar um exemplo. Jogador de defesa, então, nem se fala, né, mano? Imagina tu ter um linebacker do tamanho do Trey Lance. É uma loucura. Mas o cara escolheu ser quarterback e agora ele tem que lidar com essa consequência aí, que é o fato de que ele, de fato, não serve pra NFL. A real é essa. E já tava um pouquinho nessa pista há muito tempo, mas comprovou-se na temporada passada que ele levou um passadão do Brock Purdy, né, meu querido? Que não tem a metade do tamanho dele, não tem o quinto do braço, mas a cabeça dele é desenhada para entender aquele jogo de futebol americano. E a gente fala muito só fazendo um parêntese aqui, o Brock Purdy, ele não é metade de um Jimmy Garoppolo. Isso já diz muita coisa sobre o Trey Lance. Tá entendendo? Esse é o problema do Trey Lance. Exatamente. E assim, o Brock Purdy, ele entendeu melhor o momento até que o 49ers estava passando. Do que ele precisava e o que ele precisava fazer dentro de campo para poder aquele time rodar. E não precisava ser muita coisa, não. Nem precisava ser nenhum mágico. Mas tá aí o exemplo de como é que uma mente de um quarterback que está preparado para poder tomar aquelas decisões em microsegundos do que um outro cara que está muito bem atleticamente preparado, mas que a cabeça não funciona na mesma velocidade do jogo. O 49ers está apegado ao Trey Lance justamente porque não quer perder o tanto que investiu para subir para a terceira pick para pegar o Trey Lance. Então, já está morando nesse cenário a insistência no Trey Lance. Tentar... A verdade, Chico, é que o 49ers lá atrás tinha que ter dado as picks dele toda, a primeira pick, subido e pegado o Aaron Rodgers. Mas aí nós vamos voltar naquele negócio do draft do Rodgers lá atrás. Não precisa nem ir tão longe. Imagina se o 49ers, até o dia do draft, todo mundo apostava que o Shanahan ia pegar o Mac Jones e não o Trey Lance na 3. E se ele pega o Mac Jones, vai saber onde estaria o 49ers hoje. Entendeu? Com o domínio de sistema que o Mac Jones já mostrou que teve no primeiro ano lá do Patriots. Quando existia um sistema lá no Patriots. Então, não existe se. Parece que o 49ers vai tentar espremer essa laranja o máximo que conseguir. Não vai conseguir ninguém oferecendo nada pelo Trey Lance. Vai ficar de backup aí quando encerrar o contrato dele, que agora falta mais 2, né? Vai encerrar o contrato de calouro, vai ter uma outra oportunidade de backup e depois vai para o USFL, no máximo, XFL, se for. Trey Lance, se meu coach Rafael Negreiros e o Michael Lombardi falaram, quem é o Tiquinhas aqui para contestar, né? Bust pro Trey Lance. Agora eu preciso citar um comentário aqui no chat do nosso Arcanine que, com todo respeito, hoje falta aquela dose de ironia e sarcasmo. Ô Arcanine, o negócio aqui é seriedade, a gente aproveita para fazer um programa informativo, com mais seriedade, aí você vem e defende aquele senhor que não está presente hoje. Ô Arcanine, só vou te dar um desconto porque você é apoiador, tá? E contribui para essa bagunça acontecer todas as semanas, por isso a gente agradece. Pode criticar. E aqui a gente lê comentário também, viu? Negativo, tá vendo? Aqui é podcast verdade. Agora a gente vai de quê? Vamos de Resente Cetra. Mais um episódio maravilhoso. Eu tô jetizado, eu tô rodizado, infelizmente. Não tem como. É um arrombado, mas é um cara legal demais ali no vestiário. Né, vamos falar como vestiário, mas para fazer essa analogia com ele dentro do time, na sala de vídeo com os outros quarterbacks, e os outros quarterbacks mais jovens, o Zach Wilson e acho que era o Tim Boyle, tirando uma ondinha com ele só dando aquele sorrisinho de canto de boca, você vendo que ele tá contrariado, e aí depois ele saindo por cima, porque a cena era que eles tinham que tentar identificar pelo vídeo do Rodgers se a jogada era passe ou corrida. E aí, quando os meninos acertavam, se dava pra ver que ele ficava desconfortável. Aí no final, termina a cena com acho que foi o Boyle errando e o Rodgers saindo por cima com aquela cara de eu ainda sou
o quarterback, eu respeito o leão idoso deste ambiente. Então, essas pequenas coisinhas do Rodgers aí no convívio estão me fazendo virar. É um arrombado? É um arrombado. Tem muita ideia errada? Tem. Mas deve ser legal de conviver com esse arrombado, tá? O episódio começa com um mentalista, um mágico. E aí você vê um bando de homem marmanjo gigante, milionário, a maioria milionário, sentado igual escolinha e ficando de cara com... E o cara parece que é bom, porque o cara arrebentou os truquezinhos ali. O Rodgers também fez aquela cara de comigo não vai rolar. Você não engana. No final, ele não conseguiu disfarçar a surpresa dele com um truquezinho do mentalista lá pra cima dele. Então, mas ele ama essas coisas. É pra ele que mas fez aquilo. Você viu que no começo ele tava com aquela cara de se vier pra cima de mim, eu não vou topar? E no final ele ficou boladaço com a magiquinha ali? Beleza. Ele acha que ele não vai topar, ele mexeu nos botões dele. O mentalista dobrou o Rodgers, foi legal de ver também, porque ele tem essa cara de que ninguém dobra, ele é o cara, ele sabe de tudo, aí vem um mágico de esquina e ferro nele. Mas de esquina é sacanagem, o mágico parece que é bom pro caramba. Destaque do episódio, Quinnen Williams. DT maravilhoso, maravilhoso. E é uma das vantagens do Hard Knocks, a ajuda da holofote para jogador de linha, que no dia a dia, se você não é torcedor do time, até você que acompanha a NFL de perto, igual a gente aqui, do NFL, etc., você não consegue. Mas, na verdade, a defesa do Jets o ano passado era ele pressionando para poder apressar os lançamentos e o Sauce Gardner contabilizar lá atrás, né? Você assiste os jogos, você sabe que é um cara que é muito eficiente e que desempenha muito bem em campo. Você não sabe que ele é um molecaço, um crianção, comemorando cada sec, igual criança contando sec em treinamento. E não é aquela coisa que faz pra tirar onda, não é aquela agressividade do cara. Você vê que ele fica genuinamente feliz. E aí teve uma cena maravilhosa, antes de começarem um treino conjunto com os Panthers, que o coordenador defensivo, que é outro destaque também, parece que é um cara que tá se destacando nos episódios, é muito legal, Jeff Ulbrich, ex-linebacker também, foi linebacker da NFL. Tem uma cena que eles estão aquecendo antes de começar o primeiro treino da defesa 1 contra o ataque 1 dos Panthers. E o coordenador tá andando entre eles e tá falando assim, galera, agora vocês são o cachorro que tá chegando na casa que não conhece, então vocês vão mijar no poste, vocês vão mijar na varanda, vocês vão mijar no brinquedo das crianças. Aí o Quinnen Williams, nas crianças não. O coordenador, não, é nos brinquedos. Não, nas crianças não. Um molecão, cara. E o Hard Knocks te dá a oportunidade de ter simpatia, de ter conhecimento mesmo sobre a personalidade desses caras. Aí depois você não sabe por que sai briga no treinamento conjunto. O cara o próprio coordenador, mandando... né? Outro que foi muito legal também, defensive end calouro, Will McDonald, foi fazer 3 pistas ao mesmo tempo e mostraram o body piercer lá, simplesmente transpassando a agulha de todo tamanho no meio do episódio, ele lá tranquilão, né? E quando foi pro jogo, o bicho é uma fera, Claro que no nível que ele jogou de pré-temporada, a gente precisa ver se vai se transferir pra temporada regular. Mas parece que esse moleque vai arrebentar. E tem todo de piece, todo tranquilão, ele fala baixo, ele fala tranquilo, e um monstro dentro de campo, pelo menos para nível de preciso training camp, um monstro. E para terminar e lançar a pergunta pro Batata, o meu último destaque foi o Robert Saleh, saindo de um treino com os Panthers, que o ataque não rodou. E ele falando com todas as letras, nós não estamos prontos para a temporada, não estamos prontos para jogar futebol, isso no primeiro dia do treino conjunto dos Panthers, e depois ele se permitindo filmar, metendo um esporro na OL, falando que não adianta o time ter um quarterback Hall da Fama, 2 recebedores de mais de 10 milhões de salário, uma defesa top 3 da liga, se os grandes garotos da frente, se a OL, a offensive line, a linha ofensiva, os gigantões ali da parada, não fizeram a parte deles. Então ele dá esse esporro. Primeiro, que é na frente do resto do time. Segundo, que ele sabia que ia ser transmitido e ia sair no episódio. Não é por acaso, né, Batata? Você concorda? Quando ele quer mandar essa mensagem, ele sabe que vai ser transmitido até para fora dos muros do Jets, que eu acredito que ele tinha opção de veto dessa reunião não aparecer no episódio. Ele faz isso com uma intenção. Ele queria que os caras da linha fossem expostos dessa forma. Você concorda? Concordo. Na NFL é normal essa pedagogia do pegar no brio do cara, né, assim. É normal. Assim, acontece, acho que em todos os times, em algum nível, assim.
Você vai ter uns Colts que são menos, vamos dizer assim, menos otários, dá pra usar esse termo. Não que o Saleh tenha sido, por acaso eu vi o esporro. Eu achei que foi um esporro bem padrão. Não achei que foi nada excessivo em termos. Sim, não tô falando que foi excessivo o esporro em si, né? Sim. Mas perto do que a gente vê que acontece na NFL, eu achei que foi bem normal. O fato de se deixar gravar é interessante, porque mostra um pouco um lado que a gente não tem muito dos times, né? Que é como que os times lidam internamente com as situações. E isso, em algum nível, é interessante que se mostre. Porque, acreditem ou não, os jogadores de futebol americano, não sei se vocês têm essa noção, eles são malucos, né? A maioria deles. Então tem jogador que olha isso e fala assim, eu quero jogar pra esse maluco aí. E esse tipo de coisa faz parte. Inclusive, eu gosto de assistir o Hard Knocks, você comentou aí sobre a questão do Quinnen Williams, né? Dar um foco em jogadores, vamos dizer assim, secundários. Não que o Quinnen Williams seja secundário, né? Ele é excepcional DL, ganha um salário lá absurdo, mas você tem razão. De fato, um aspecto legal do Hard Knocks é que ele não é focado nas estrelas, né? Você lembra, teve um do Browns, que eu acho que inclusive foi um dos melhores Hard Knocks que teve, que ele teve as duas coisas que eu gosto no Hard Knocks, que era coach discutindo um com o outro, que era o coach de ataque e o coach de defesa, e depois todo mundo discutindo com o Rui Jackson. Pô, aquele Hard Knocks era uma maravilha de assistir. E eles focaram, acho que quase um episódio inteiro, num moleque que era um tight end de practice squad, que era aqueles guerreiros de camp, todo ano ele tá num camp diferente, tentando entrar no time. Eu não vou lembrar o nome do rapaz. Cajuste, eu lembrei, Cajuste. Ele tinha o sobrenome dele era Cajuste. É isso mesmo, ninguém sabe o que é. É isso mesmo, isso aí. Ah, quem Parabéns, não sei. bacana. É isso mesmo, essa é a parada. Eu lembrei aleatoriamente. Você contando a história, eu lembro vagamente, não lembro nem da cara, e com esse nome que eu não lembrar mesmo. Você tá de parabéns pela memória, tá? Eu vou descrever pra você o cara. Ele era cabeludo, assim, de cabelo grande, assim, e barbudo. Ele é branquelo, assim. E é isso, esse era o cara, mano. E aí tem um episódio que mostra a família indo ver ele jogar na pré-temporada. Pô, muito maneiro. Eu gosto desse tipo de side story, assim, né? Muito maneiro, pô. Mas o que eu gosto mesmo é ver técnico fazendo essas merda aí, igual o Wallace fala. É por isso que o time briga, pô. Existe isso também. O técnico às vezes fala: estamos aqui para competir, marcar território, e aí acontece esse tipo de merda aí. Mas então, por exemplo, o Williams é um cara que vai responder: pô, não mija nas crianças, não e tal. O cara que tá no fundo do roster lá, meu irmão, ele tá querendo, eu vou mijar na cabeça de todo mundo, pô. E ele que vai pra cima, cara. É lógico que vai. Ele não vai. O pensamento dele vai ser outro. Mas falando um pouquinho do Saleh, duas coisas. Para você que está começando a acompanhar a NFL agora mais frequentemente ou trocando a paixão de só ver a bola para poder observar o jogo, observa que a OL é o coração de todo ataque da NFL. Meu querido. É o seguinte, se os gordão lá não empurrar e não segurar, não tem ataque. O quarterback não tem como lançar a bola, o wide receiver não vai conseguir fazer a rota e o running back não vai achar buraco para poder correr. Então, aquele é o coração. Então, você entende por quê? Que o cara que está protegendo o lado cego do quarterback está sendo muito mais bem pago do que qualquer baixinho que corre lá atrás. Os caras da frente estão sendo muito mais valorizados. O center, que é um cara que é essencial, que tem que dar a bola na mão. O Rodgers fala nesse episódio como é que ele gosta da bola chegar na mão dele. E não é que o Rodgers é chato. O cara passou toda a carreira dele na NFL recebendo a bola sem girar. Então, é assim que ele mentaliza o lançamento, a recepção, para que ele arrume a bola na mão e possa lançar. Então, para o Rodgers fazer o lançamento perfeito, ou achar aquele cara na corrida, ou começar a fazer o bootleg que ele faz, e eu já vi o Jets fazer isso com o Wilson nesse jogo para poder achar o tight end solto. É uma jogada que era característica do Rodgers lá em Green Bay, e o Jets vai fazer também, né, que é o bootleg para o outro lado, que a linha se desloca para um lado, ele vai para o outro e acha alguém sozinho. Para ele fazer isso tudo, ele tem que receber a bola do jeito que ele gosta de receber. Então o center tem que adaptar o lançamento dele para isso. E ele fala umas 5, 6 vezes pro center, assim, não roda a bola, não roda a bola, não roda a bola. É isso. Basicamente, é um ajuste fino ali. A linha OL tem que funcionar muito bem para que todo o ataque possa rodar. E aí o time possa pontuar. Então, por isso que o Saleh vai lá e dá o esporro na OL, como se o jogo dele dependesse disso. E depende. Então, é uma observação. Agora, não adianta você fazer isso com os gordão, não, e na hora do break, aí, você passar a mensagem e tal, e fala assim, break aí.
e vai embora. Meu querido, é o seguinte, a hora que você passou a mensagem final lá, levanta a mão e fica no meio da roda dos caras. Para os caras saberem que você tá junto com eles. Porque essa atitude do treinador de dar a palavra final do treino e sair fora para os caras fazerem essa reuniãozinha depois de fazer o grito de guerra final, isso demonstra muito mais a distância do head coach para o elenco, que ele de repente não está tão junto, que ele quer aparecer um pouquinho mais do que aquele abraço em si. Eu acho que o Saleh ainda consegue mudar isso, mas dessas coisinhas de vestiário que a gente vai vendo, eu tô gostando. Botar o Dalvin Cook ali no meio, que também não é bom de vestiário, vai ficar legal. Eu acho que eu ia estranhar, porque eu nunca não tenho lembrança de ter visto um técnico fazendo o grito de guerra com a mão pro alto ali junto, o breakdown da galera. Mas seria uma boa forma de demonstrar esse apoio se ele ficasse ali junto, eu concordo. Mas esse é o momento dos jogadores, é quando ele passa a mensagem, você vê final de jogo, depois que entrega a bola, final de jogo, ele sai e deixa os jogadores fazerem a palavra final entre eles, né? Para isso que tem o breakdown for us ali. Isso que eu ia falar, só para complementar, é isso mesmo, você definiu bem, assim, é meio que uma regra não escrita de técnico, assim, ninguém falou para ninguém isso, mas a gente dá o recado final e de fato, eu também faço a mesma coisa, só para deixar claro, assim, e de fato a gente deixa esse último momento da união assim para os jogadores. Eu particularmente não saio, tipo, não vou embora e deixo os caras lá, ou as minas no caso, né, que eu sou técnico agora. Mas eu entro no final elas fazem um montinho ali, aí alguém fala, eu aponto geralmente alguém para quebrar o huddle final, e eu fico lá também, em algum lugar. Só que eu não tô diretamente, porque aquele é o momento das jogadoras mesmo, ou dos jogadores. Então, de fato, é uma regra não escrita e é assim mesmo, é um momento do jogador aquilo ali. O Saleh joga lá e vai embora. Vira as costas e dá linha. Aí por acaso eu vi, eu já sou meio contra. Mas assim, vale também pra quando é elogio, né? Quando ele elogia, dá parabéns, tarará, manda alguém quebrar e sai. Enfim, só mais 2 destaques. Primeiro, eu acho que eu tô me identificando mais com o Rodgers, porque eu tô meio parecido com ele em outros 2 pontos que esse episódio mostrou. Primeiro, ele tá muito mais amigo dos técnicos velhos do que da galera jovem do time. Ele não tem paciência pra molecada do time, e quando ele encontra um James Campen da vida, o técnico de OL do Panthers, que trabalhou mais de 10 anos lá nos Packers. Aí você vê que é o papo de velho. Pô, engordou, hein, cara? Nossa, mas você tá pesando quanto? Pelo amor de Deus. Aí vira pros caras da OL do Panthers, vocês não estão cuidando desse cara, não? Manda ele fazer um regime. Você vai infartar. Então, tipo assim, total idoso. O Rodgers tá total idoso e eu me identifico nisso. Um jovem senhor idoso, tá? Tô me identificando. E outro, superstição. Mania de pegar a graminha, tirar, esfregar na mão. Primeiro, fala que vai dar mais aderência, vai dar gripe. Segundo, joga pro alto para ver a direção do vento. É claro que isso aí não. É toque total. É toque, é mania. Total. E eu, como um cara que tem muito toque e mania, me identifiquei mais nesse ponto. Então, tô achando mais coisas em comum com o Rodgers do que eu imaginei que acharia vendo Hard Knocks. Velho, né? Velho, normal. Velho, né? E o segundo ponto, tá? O segundo ponto desse episódio que vai ficar marcado também pra história do Hard Knocks. O pior show de calouros, que é uma tradição de todo training camp. O pior show de calouros da história do Hard Knocks. Eu cortava todos os Tyrants, todos. Cara, culpa daquele lá. E aí você vê. E você vê que eles ficaram sentidos porque eles achavam que realmente seria muito legal que os veteranos tinham que pegar o celular e votar. Então eles queriam dar trabalho para os veteranos, um negócio não funcionou em momento nenhum. Eu acho que esse episódio vai ser lembrado como o pior show de calouros da história. Tanto que no final, acho que é o Mecole Hardman, né, que fala assim, ó, galera, não deu, esquece. Semana que vem vocês voltam, porque simplesmente não deu. Muito provavelmente teve algum outro show de calouros pior, algum trote pior, mas que não tinha uma câmera do Hard Knocks para filmar. Então esse vai ficar registrado como o pior show de calouros da história do Hard Knocks. Eu acho que assim, disparado. Foi constrangedor, daqueles que eu queria parar de ver, porque me dava aquela vergonha alheia que causa dor física de ver os caras tentando. Não andou, simplesmente não andou nada. Se você não assiste Hard Knocks e tiver curiosidade, já deve ter clipe disso aí no Twitter, porque foi ridículo. Mais algum destaque que vocês queiram apontar ou podemos encerrar o Resenha Etc? Só que o Tyrant que coordenou lá o negócio do aplicativo acabou metendo touchdown da jogada que eu falei, que o Wilson rola pro lado e ele tá sozinho. E a gente não tá ganhando nada por isso, a gente não é patrocinado, mas tivemos 2 estreias interessantes, elas não vão ser Resenha Etc,
tá? Porque não vem ao caso. Uma é antiga, mas que era da HBO Max e agora tá na Netflix, que é o Ballers. A gente já citou várias vezes aqui. Você vê Dwayne Johnson The Rock, como agente e ex-jogador, enfrentando os males da velhice pós-carreira na NFL. Tá com tretas com outros jogadores e jogadores merdeiros, morando em Miami, tá jogando nos Dolphins. A maioria dos episódios se passa com jogadores dos Dolphins e em Miami. Então, se você não teve a oportunidade de assistir na época do HBO Max, estreou na semana passada na Netflix. É meia horinha de episódio, é levinho, tá? É engraçado. Essa série, Tico, só pra complementar, é a última oportunidade que todos nós temos de ver o Antônio Brown saudável. antes dele ficar totó da cabeça. Isso, cara. Essa série tem participação de vários jogadores que na época estavam na ativa. Antônio Brown, Terrell Suggs participa de vários episódios, porque ele tem a treta com o personagem do The Rock. E Victor Cruz, La Salsa, Victor Cruz, tem muito jogador. Pra galera que começou a assistir há mais tempo, porque a série já tem uns aninhos, né? Então estreou na Netflix, agora você consegue acompanhar. E Spencer Strasmore, lembrei. As idas e vindas de Spencer Strasmore como agente de jogador da NFL. E a outra estreia, a gente também não vai trazer pro Resenha Etc, porque a gente não fala de college, mas é Entre o Campo e o Crime. Mais um da série Untold, mais um documentário daquele Florida Gators. É Florida Gators? É a Universidade of Florida, né? Vou confirmar porque college já viu. Mas que teve comando de Urban Meyer e figuras como Tim Tebow, Aaron Hernandes, dentre outros maravilhosos que passaram por ali e fizeram carreira longeva na NFL. Então, eu acho que é tradicionalmente reconhecido como o time mais merdeiro da história do futebol americano universitário. Imagina um time formado por 200 Johnny Manziels. É basicamente o que era o Florida Gators na gestão Urban Meyer. Estreou na Netflix também. Com o Urban Meyer de treinador, né? Exatamente. Não estamos ganhando nada por isso, mas você que tem interesse, que não acompanhou essas estreias, vale a pena clicar lá na Tudum. Agora podemos fechar daquele jeito que a gente sempre fecha. Bora de TD ou Fumble. O Caio Vinícius disse aqui no chat que ver o Hard Knocks em site duvidoso é melhor que o comentarista que late na transmissão. Caraca, essa foi gratuitaça. PA tá lá comendo seu hot dog, seu hambúrguer, e tomou essa desprevenido. O Luiz Vitorino é integrante novo do chat, eu não tô reconhecendo. Diz que minha esposa está indignada, ela é defensora de Brock Purdy. Agradeceu o Arcanine, não sei porquê, não entendi. Ah, Mr. M, senhor de todos os sortilégios. Ele tá comentando coisa nada com nada aqui. O remédio dele que não tá em dia. E o Washington comenta que falar da gestão do Charles Green como GM dos Rams ninguém quer. Mais um ápice maravilhoso da série Ballers, tá? Charles Green, ex-jogador como General Manager dos Rams, com muito sucesso, diga-se de passagem. Tem a mudança dos Rams, tem o comecinho da mudança do Raiders para Las Vegas, tudo isso metido ali, misturado com o The Rock tentando influenciar. Pô, muito bom. E o nosso Anderson Brown também chegou aqui na área a tempo de votar o seu TD ou Fumble. Peyton Manning aceitou o convite e será professor convidado de uma disciplina da Faculdade de Comunicação da Universidade do Tennessee. Professor Peyton, é TD ou Fumble? Olha, Ticas, eu acho que se ele ensinar os alunos a compreender o que ele falava quando ele era quarterback e o que ele pronuncia sobre palavras, eu acho que vai ser um ótimo professor, porque vai falar mal assim, então sotaque carregado assim lá em Indianápolis, tá? Porque, para ensinar, ele tem muito a aprender. Então, nessa via de mão dupla, eu vou dar um TD para ele, porque ele se lançar em carreiras novas, né, novos desafios, é um cara que dá a cara a tapa, é muito bom. Então, um TD. Pescoço não vai estar em jogo, então tá ótimo. Não, eu vou dar fumble exatamente pelo mesmo motivo que o Wallace deu o TD. Chega de carreira nova pro Peyton Manning, né? Toda hora é um negócio novo, não dá mais, né? Faz alguma coisa aí e fica pra sempre fazendo. Tem outra coisa até vendeu a cidade, já vendeu, né, Mata? Chega, né, cara? Tá bom já, né? Eu sei que tá entediado, assim, acabou a carreira, é chato, mas, pô, pelo amor de Deus. Mas, assim, eu dou fumble por isso, e eu acho também o seguinte, eu não sei vocês, que inclusive são da área da comunicação, a mim incomoda um pouco você ter um professor universitário que
sei lá. É isso, não sabe. É isso, né? Tipo assim, o cara é quarterback da NFL, agora vai dar aula de comunicação, é um pouco pegado isso aí. Então, pra mim, é fumble. Eu entendo seu fumble, Batata, mas eu dou TD mesmo assim, porque eu acho que a migração dele, e sendo um cara que tinha conquistado o topo, o Hall da Fama no topo, é o Hall da Fama do Hall da Fama, como diz o nosso Dio Sanders. Hall da Fama do Hall da Fama. Um dos melhores da história. Fazer essa conversão não é fácil. Aí a história mostra que esses caras muito diferenciados fazendo uma coisa não se dão bem fazendo outras. Essa transição do Peyton foi bem natural. Começou lá no Peyton Places, veio a amarrar produções, e hoje ele tá produzindo série pra Netflix, tá transmitindo o jogo, comentando com o irmão na ESPN. É claro, a gente não tá falando como exemplo de comunicador, mas se for para ele falar sobre a transição, sobre aprender a lidar com o meio de comunicação do outro lado, depois de velho, depois de uma carreira estabelecida de Hall da Fama, eu acho que é TD. Eu acho que ele tem alguma coisa a acrescentar sim, fora a parte técnica, né? Dando desconto para a parte técnica específica, eu dou TD pro professor Peyton Manning. Gostaria de ter uma aula com pronunciar palavras, só isso. Tá exagerando. Perfeito. Tá exagerando. Eu não vou mudar meu voto, mas eu acho que você fez um argumento muito bom, porque de fato a gente não sabe qual é a matéria que ele vai dar, né? Eu acho que você tem razão nisso aí. Já o Tyreek Hill disse que estuda os cornerbacks adversários nas vésperas dos jogos, jogando Madden e conferindo os rates lá, a classificação, o ranking de cada cornerback que ele vai enfrentar no próprio jogo para ajudar na sua estratégia para o confronto. Videogame preparar para a vida real é TD ou fumble, meu coach? Deixa eu falar um negócio para vocês. Quando eu vi que o pauteiro botou isso aqui, eu li algumas vezes, porque eu achei que era sacanagem. E aí eu fui atrás da história e é verdade mesmo, né? Tipo, ele realmente falou isso. É fumble, né, gente? Pauteiro do NFL, etc., o senhor pode confiar que só trata com a verdade. Ele é bom. O fact-checking é sempre positivo. A gente sempre incentiva o fact-checking. Mas até agora a gente passou invicto aí. Veja que eu já participei de alguns episódios do NFL, etc. Eu nunca tinha verificado a informação. Essa foi a primeira, porque eu achei que era sacanagem isso aqui. Jogador profissional, olhar rating de Madden pra fazer qualquer coisa que seja é inacreditável. É do mesmo nível de um técnico pegar uma jogada do Madden, pô. Pô, pelo amor de Deus, gente, não dá, né? É muito fumble. Se tratando de Tyreek Hill, é um fumble, assim, colossal, né? Olha, eu vou dar TD, não é porque o cara joga no Miami. Não, tô brincando, tô dando TD só porque ele joga no Miami. Mas é porque, por exemplo, pro Tyreek Hill dar alguma chance pro cornerback, ele tem que estudar pelo Madden mesmo. Porque se ele for pelo scout que é fornecido sobre cada jogador, eu tenho certeza que a equipe do Miami faz isso, prepara um perfilzinho, entrega o filme para ele, personalizado, falando sobre as coberturas, falando sobre... É porque aí é muito complicado, né, Batata? O cara já não tem uma mentalidade, a cabeça dele já não funciona igual a de um ser humano normal. A gente sabe do que o bandido é. Se ele for estudar isso tudo, ele não vai jogar. E que hora que ele tira para poder fazer as merdas que alimentam o NFL, etc. Então, você tem que ver que o cara ele tá usando o cérebro dele que ele consegue. Então, para mim, é TD, Tyreek Hill, continua estudando pelo Madden mesmo, não desperdiça só massa cefálica com tudo que o pessoal da comissão técnica te prepara, mais mastigadinho do que o Madden, não. Eu vou dar TD. Primeiro, a minha monografia de conclusão de curso de jornalismo, comunicação social, habilitação em jornalismo na Universidade Federal de Juiz de Fora em 2009, o título da minha monografia foi FM 2009, a influência do virtual no futebol da vida real. Ou algo nesse sentido, porque eu não lembro mais, mas tinha a ver com isso, tá? Então, já começo por aí, meu TD. Segundo, o Tyreek Hill falou que é na véspera do jogo. Então, na véspera do jogo, quando ele tá concentrado, em vez de ir pra boate quebrar, em vez de fugir da concentração, ele tá jogando Madden. E, além disso, a gente vê o Tyreek Hill deitando com o cornerback, a gente tem certeza absoluta que ele não estuda só pelo Madden. Ele cumpre a rotina de estudo de vídeo dele a semana inteira bonitinho, pega o filme do adversário, observa a tendência, aí no último dia lá na véspera ele pega o Maddenzinho e vai ver se tem mais alguma coisa que dá. Então, pelo que ele joga, e aí tá de TD igual o Anderson Brown disse a mesma coisa, TD, porque ele estuda e joga, aprende Kyler Murray, é isso aí.
tá acrescentando, não tá substituindo TD pro Tyreek Hill. Já o senhor dos games deu fumble pro Tyreek Hill e TD pro professor Peyton Manning, faltou registrar aqui. Ô, Ticas, eu queria só falar um negócio que é o seguinte: você não é atleta profissional de nada, né? Você pode fazer qualquer coisa que você quiser com relação a futebol manager, a Madden, etc. O Tyreek Hill, não. E aí, só pra complementar um negócio que o Wally falou, o Tyreek Hill é tão rápido que eu acho que não interessa o rate de ninguém no Madden, pra ser bem honesto, assim. E vou te falar mais, Wally, também não interessa o scout, não. O outro time joga em cover, tanto faz. Vou correr minhas voltas igual. Ninguém me vou cobre, chegar no fundo do campo. Tá entendendo? Assim, meio que tanto faz. E aí, de maneira que eu acho contra... o anãozinho Sonic lá. O Volgan. Eu acho contraprodutivo ele perder tempo estudando, porque ele não precisa. Veja só. É o técnico falando isso, tá? Então, o Mostert, quando ele chegou, quis bater um 40 jardas com ele lá, parece que desistiu. Vamos lá, vamos fechar com a contribuição maravilhosa do nosso Marcelo Faria, estava aqui mais cedo, contribuiu lá no grupo NFL de Diretoria. Você que ainda não faz parte, venha participar desse grupo, tem nosso coach Batatão, tem Marcelo Faria, contribuidor aqui no nosso TD Fumble, tem Anderson Brown, com as maiores falácias da história de todos os esportes. O Anderson Brown é o nosso craque neto, ele é o nosso Stephen A. Smith, ele é o nosso Skip Bayless, tá? É o Anderson Brown lá no grupo, ele apronta muita confusão e gritaria todos os dias e sempre que tem algum esporte ao vivo rolando. Participe você também, apoia.se/NFL, etc. Nosso Marcelo Faria mandou: o quarterback dos Titans, Will Levis, famoso tanto por misturar maionese no seu café, quanto por ter ficado bem para trás na estimativa da posição em que ele seria draftado esse ano pelos Titans, assinou um contrato de suprimento vitalício com a marca Hellmann's, se tornando o primeiro atleta da história a fechar um contrato do tipo. Maionese garantida para uma vida inteira. É TD ou fumble? Olha, se é pra misturar no café, é fumble, né? Pô? Café, no máximo, você bota um açuquinho pra dar uma quebrada no amargor, porque de amarga já basta a vida. Mas maionese com café, vai me intrigar pro resto da vida, é fumble. Pra mim é fumble. Eu queria fazer um highlight aqui que é o seguinte: o contrato pro resto da vida é uma coisa engraçada, porque se ele comer maionese nesse ritmo aí, eu acho que a vida dele aí vai ser encurtada de maneira muito significativa, né? Acho que a expectativa de vida dele cai legal. Cai legal. E aí, às vezes, o Helmans assinou e falou assim: amigo, não, vitalício. Aí a Helmans tá pensando o quê? Não, 70 anos, o cara vive, até os 95. Não, eu acho que não. Eu acho que não chega tão longe assim, não. Com esse hábito maravilhoso alimentar aí, há que se discutir a questão. Então, para mim, fumble. Ele tá encurtando seriamente aí a expectativa de vida dele comendo maionese. Que, por sinal, você falou craque neto, o que, por sinal, veio automático para mim, o Ticas. Que, por sinal, eu preciso falar aqui é o seguinte: eu não sou um grande fã de maionese, incrivelmente. Eu gosto de maionese só em duas coisas: no hambúrguer. E a maionese mesmo, tipo maionese de batata, essa parada sem salada, eu acho bom. Agora, de resto, eu acho maionese intolerável em outras coisas. Eu vou de fumble também, mas o meu motivo é um pouco diferente do de... Tudo bem, tem ali a redução da expectativa de vida, muito provavelmente, concordo. O cara fez um meme lá no café, porque ninguém acredita que ele toma café com maionese todos os dias. Ninguém aguenta isso. Ele virou meme e aí incorporou isso aí. Mas o meu fumble principal é porque amanhã ou depois ele titular do Tennessee Titans ou de outro time. E aí ele toma um strip sack. Ele fumba sozinho a bola. Na sequência, intervalo, Will Levis fazendo propaganda da Hellmann's Maionese. As mãos de maionese que não conseguem segurar a bola. Pra que você vai correr esse risco? Você já virou meme, cara. Você já toma café com maionese. Não traz mais essa atenção negativa pra você, não. Imagina a mãozinha de maionese ficar conhecido como isso. Evita que é melhor. Fumble para Will Levis. Meus amigos, mais um episódio encerrado com louvor. Agradecemos mais uma vez enormemente a presença do nosso coach Batatão. Ansiosos pelo retorno do Play Call Podcast regularmente. E aí a pergunta que fica é: voltou a temporada? Volta a Play Call todas as semanas, sim ou não?
Isso mesmo, agora na off-season eu me propus a fazer a cada 15 dias, né? Então essa semana tem 15 dias, 2 semanas, mais ou menos. Então eu entreguei uma 2 semanas atrás, essa semana tem de novo, com a pauta mais ou menos atualizada. E aí sim, voltando à temporada regular, toda semana tem, normalmente, pro desespero do Wallace, que não gosta de ouvir razão, né? Ele gosta do etc. E aí o Play Call, infelizmente, é o lugar de razão, não tem jeito. Então, eu escuto o Play Call justamente porque é o mais maluco do que todos os etc que eu já escutei na vida. São deduções completamente aleatórias sobre pessoas que ele não faz a mínima ideia. Ele fica xingando os outros de vagabundo lá e é lindo. Perfeito. Não, e eu vou te falar uma coisa. A alegria de ressaltar aqui, chama Play Call, tem discussão de jogadas, a discussão é infinitamente mais técnica que aqui no NFL, etc. E não é chato, vocês conhecem o nosso Coach Batata, já participou aqui diversas vezes. Se você não ouviu e quiser ouvir o Scout Etc., o episódio que a gente apresenta o nosso Coach Batatão é o nosso episódio 55, vai lá e ouça a história do Batata com o futebol americano. Mas, quando você vai ouvir o Play Call, você não vai ouvir só planilice e tecnicalidade. Você vai ouvir um episódio divertido que trata da parte tática e técnica de campo. Inclusive, se você quiser, também pode apoiar no apoia.se/playcall, ô Batata. Também tá aberto pro grupo de apoiadores. Também tem um grupo do podcast que é maravilhoso. A discussão lá não é só de xizinho, ozinho, planilhinha, não é só Zé Planilha. Tem muito etc lá também. Só que a pegada é um pouco mais técnica e a gente aprende muito, enriquece muito o nosso debate. Você que é um pouquinho mais nerd e que tá aqui no NFL, etc, que também gosta da zoeira, você também vai se dar muito bem lá no Play Call. Feito o merchan, depois você manda a coquinha lá pra nós, tá, ô Batata? Olha, até semana que vem, querido. Beijo no coração, Ticas. Um beijo, Batata. Ótimo te ver alegre e saudável, um pouco menos feliz por conta da situação do seu Vascão. Mas, finalmente, ele conseguiu uma proeza no Campeonato Brasileiro de vencer, não, fechar o Maracanã, finalmente. Fechou aquele passo lá, alguém vai consertar o gramado. Precisou do Vasco acabar de detonar para alguém falar a verdade sobre o passo do Maracanã, mas um beijo no seu coração, a gente envia as perguntas lá pra você xingar e achincalhar a gente no Play Call, beleza? Abraço. Então não se esqueça, o Play Call Podcast, procure no seu agregador, semana que vem tem mais NFL, etc. Valeu todo mundo que deu play, valeu todo mundo que comentou no chat, um abraço e até! Valeu, rapaz!